Livros da Pizza, um podcast de Sérgio Duarte, Bruno Henriques. Um exercício de masoquismo. Foda-se. Vamos meter nesta merda outra vez, não é? pá, já tínhamos decidido que sim. Quantas vezes é que tu te arrependeste de ter dito que sim? Nenhuma. Eu arrependi-me algumas. sério? Sim, porque sim. Porque entrar nesta merda outra vez. Eu, a ler os livros, digo mal da minha vida. Pronto, ok. Mas percebo o objetivo final. É. Acho que é, pá, citando as pessoas do desenvolvimento pessoal, é um caminho. É um e caminho. o sofrimento e a vitória não se consegue sem sofrimento. E nós seguimos esse princípio de desenvolvimento pessoal, que foi, a partir do momento que assumimos publicamente que íamos fazer uma segunda temporada, não podíamos voltar atrás. Sim, e Portanto, adiámos estabeleceste para um caraças. objetivo. Pois. Uhum. E adiámos. Adiámos, sim. Porque já era para ter saído primeiro, mas estava Talvez. complicado. Pronto. Ok, bem-vindos à segunda temporada. Uma temporada que vai ser, em parte, igual à anterior, mas também com novidades. Vai haver novidades, Que sim. anunciaremos a seu tempo. Mas vamos já mergulhar nesta merda. Vamos! Porque isto- Segunda temporada de Livros da Pizza abre com Sérgio Duarte. Diz-me! Gustavo Santos tinha de ser. Havia de haver uma altura em que tínhamos de incluir este autor, barra celebridade, barra influencer, barra dançarino, barra ator, barra pessoa de programa de bricolagem. E cabrão com um ego gigante. No fundo ele só quer aparecer. Sim, ele é má pessoa. E é preciso dizer, é verdade, uma pessoa vê entrevistas com ele, uma pessoa lê a obra dele, como foi o meu caso, eu sou o Tu és o herói deste programa? Sim. Qual é que tu leste, Sérgio? Pronto, nós escolhemos o último livro, do Último Testamento, porque parece aquele mais delirante. Mas o Gustavo Santos, já tem para aí 15 livros. Tem 4 volumes de Amat, tem... Sim, que são vários níveis, não é? São Aquilo não vários são volumes, níveis. são níveis de amor. E pela amostra deste livro que eu li, deve ser sempre a repetir a mesma coisa. Porque se ele está sempre a repetir dentro do mesmo livro, eu imagino que entre livros seja um papagaio. Sim. É, Eu tenho várias coisas, posso só dizer coisas que eu sei de Gustavo Santos sem ser a carreira dele nos Malucos do Riso Júnior, ou no Barco do Amor Júnior, ou no Big Brother de celebridades, ou no Zegza, ou como pessoa que apresenta o Querido Mudei a Casa, que eu diria que foi o melhor trabalho dele. O querido Mudei a Casa. Sim. Era aquele que eu suportava ver porque eu curtia Mas ver tu as vias transformações. mesmo isso? Eu vi o Querido Mudei a Casa, não pelo Gustavo Santos, Sim, mas eu saber- gosto de ver as transformações. Mas imagina, olha, está a dar este programa e está lá um gajo que é o Gustavo Santos e tu desse gajo só sabes que ele é aquilo, mas sabendo da carreira dele como autor, consegues lidar com isso? Agora não. Pois. Mas na altura ainda não tinha entrado totalmente. Ou Ok. melhor, estava na toca do coelho, mas não tinha ele próprio feito a sua toca de coelho. E dizer que acerca dele como autor, há duas coisas que eu sei. Uma é, eu ouvi numa entrevista dele, algures que, pá, ele não gosta de ler, gosta é de escrever. Nota-se. O que é sintomático logo de um escritor que não gosta de livros. E, portanto, acho que Não vamos gosta de entrar livros, bem. não gosta de conhecimento. É Mas essa era a bem, segunda coisa, que foi um nota-se post bem, que eu sim. vi há pouco tempo, que é, eu não tenho tempo para ler nem investigar, eu tenho tempo apenas para viver intensamente. Não, ele Epá. vai muito por aí. E é um livro chato, tu vais-te enervar. É um livro chato. Já estou? Pois, chato, repetitivo, com meia dúzia de ideias que ele repete à exaustão. E essa meia dúzia de ideias neste livro, qual é o conceito do livro? Ele era um autor de autoajuda, entretanto acontece a pandemia e ele percebeu que havia coisas a acontecer fora dele próprio. E então ele faz aqui uma mistura de livro de conspiração sobre problemas sociais que é Que complicado só ele é que está a resolver. ver. Alguns existem, quer dizer, nós Sim. não vivemos num mundo perfeito, obviamente. Não. Alguns problemas sociais, mas ele é o único que traz soluções para isso. Não traz. Ou melhor, ele tenta, percebes? Porque depois é essa coisa. O lado pernicioso da autoajuda, para mim, é, às vezes dizem coisas acertadas, mas é quando tentam lidar com problemas sistémicos de uma forma individualizada. Eles tentam individualizar tudo, ou seja, o mundo A responsabilização está do eu. mal, medita. Yeah. Medita é a solução para tudo e não há mundo a acontecer lá fora. Este apercebeu-se que há mundo a acontecer lá fora, mas por outro lado é um gajo de autoajuda que não consegue conceber que se faça outras coisas para além daquilo que está na própria cabeça dele. E ele tem uma filosofia que é ama-te.
Gosta de ti próprio acima de tudo. É a cena dele, é o chavão dele e é a coisa que ele vai repetindo. Antes de começarmos a análise da obra em si, nós já queríamos ter feito um episódio de Gustavo Santos, mas não arranjámos nenhum livro dele, porque também achamos que é imoral dar-lhe dinheiro. É imoral contribuir para isto, não só porque ele é uma pessoa má, mas que eu acho que ele deve ser pouco encorajado. Por cada cópia vendida dele, estamos a encorajar um ego e é mau para ele próprio. É mau que esta vertente da vida dele seja encorajada, ou para ele que volte para a dança, para os malucos risos, outra coisa. E que eu acho que é mau para a sociedade e para ele que esta vertente da vida dele seja encorajada. E é. Ele vai à televisão constantemente, infelizmente, deve ter seguidores, imagino que tenha. Mas tínhamos essa coisa, não vamos comprar um livro de Gustavo Santos. E então eu tenho de dar crédito aqui a uma ouvinte do podcast, à Daniela, que eu encontrei em Coimbra, que nos deu uma ideia para contornar isto, que foi ir comprar o livro de Gustavo Santos, ler, devolver. E foi o que aconteceu neste caso. Ou seja, estejam descansados, nós recuperámos o dinheiro que gastámos neste livro, porque é errado. Então o livro chama-se, como já disse, O Último Testamento. É de que editora é isso? Alma dos Livros. Ok. Conheces? Sim. É uma chancela de alguma maneira? Eu acho que ser. é. Deves ter aí no... Não, ou se calhar não. Pois, Se calhar não. Parece que Não seja. parece não, mas Sim. pronto. Mas Sim, senhor, pronto. parabéns, Alma dos Livros, por editar livros do Gustavo Santos. Ele assume-se como profeta. Aliás, nós todos somos profetas. E então ele aplica 10 mandamentos. 10 mandamentos que todos copiam uns dos outros. E então cada capítulo é um mandamento e nós passaremos mandamento a mandamento de uma forma breve. Eu vou tentar que isto não Ou seja, muito chato. isto é um evangelho gnóstico dele, é isso? É. Um evangelho apócrifo da Então- Bíblia do Eu. Vamos lá, então. A primeira coisa que ele diz é o tal Messias não vem. O Ok? tal. O tal. Aquele que as pessoas estão à espera. Jesus? Os judeus, pois, não vem. Ok. Mas depois diz que as pessoas não vão todas morrer. Algumas vão, mas nem todas vão morrer. E eu não percebo o que é que ele diz sobre isso, mas ele diz que as pessoas não vão morrer porque o dono do mundo pariu algumas que não vergam, encarregou-se de despertar as outras do sonambulismo, a que foram induzidas pela teia mafiosa que une as pontas da política, da saúde e da comunicação social. Ou seja, Eu gosto porque se quiseres ter o Miyakoto da Wish, eu não sei se sabes, uma das características do Miyakoto é brincar com palavras. fraudemia. Mas neste caso, o Miyakoto, quando o faz, há poesia. Aqui tu vês que é, um senhor que acabou de mudar o óleo do carro que decidiu escrever poesia. Mas Pela primeira vez. Acho que ele não deve ser o autor disto. Ele deve ser Sim, deve ter visto isto no TikTok, sim. Então, a solução para a imortalidade, para tu não morreres, é não ver notícias. É isso. Essa é a solução. Estás desligado do mundo, não vês as coisas que a comunicação social te quer impor e não morres. Ele faz logo aquela coisa que do nós contra eles. Nós, despertos, antes de tudo isto, é uma guerra espiritual entre o bem e o mal, entre a verdade e a mentira, entre o amor e o medo. Fala várias vezes um tal sistema. E o sistema é um acrónimo, é o SISTEMA. Eu não sei, ele não diz acrónimo de quê, remete para o livro anterior dele, que é o nome, o Não Obedeças Mais. Mas tu sabes o que é o sistema, o que é que esses gajos querem dizer com o sistema? Sim, há aí uma conspiração por debaixo do pano de pessoas que controlam a sociedade, toda a informação que nós absorvemos, ou melhor, que comemos, e portanto estamos todos sonâmbulos nesta vida. E ele já teve esse despertar, certo? Foi quando foi para o Alentejo com o amor da vida, que entretanto deixou de ser, não é? Ele já teve vários despertares. Mas ele diz que esta ideia de um apocalipse que nos tentam vender é mentira, porque é uma fraude. Mas quem é que nos tentou vender a ideia do apocalipse? A comunicação social, os políticos, o sistema. Mas que apocalipse? Esta coisa de que do alarmismo à volta da pandemia e das alterações climáticas e não sei o quê. Ok. E ele diz que isso não vai acontecer, nenhuma bomba atómica será largada, não seremos reduzidos a pó, nenhum vírus nos vai aniquilar a todos. É uma falácia, mas porque ninguém está a dizer aí vem uma bomba atómica. Não, mas é preciso fazermos coisas para que isso não aconteça. Alterações climáticas. Mas ele não, ele tem uma única solução para tudo. E ele faz aqui de uma vitória, fala de uma vitória do bem e sobretudo como é que se consegue, como é que eles querem manipular-nos com notícias falsas sobre o apocalipse. Nós não vamos morrer. Nós, lá está, se seguirmos a filosofia dele, não vamos morrer e temos de combater mesmo estas ameaças. Sabes Quais como? são?
estas ameaças de nos quererem manipular e etc, etc. Sabes o que é que nos vai salvar disto tudo? Sabes o que é? Será eu próprio pensar pela minha própria cabeça? Mais ou menos, sim, Então. mas é isso. É o poder de seres quem és. É isto. O que é isto? Ele não te vai explicar nunca no livro. Foda-se. No fundo é, gosto de ti como pessoa, parabéns por seres quem és. É isso? Quando diz isso a alguém? E depois é tudo circular. Ele diz, ok, é o poder de ser quem és, porque poder de ser quem és é a tua soberania. É a tua soberania aquilo que te vai dar poder para tu seres quem és, e tu tens de ser quem és, porque se não fores quem és, tu deixas de ser quem és. O livro é isto. Podemos ser existencialistas? É. Quem é que nós somos, afinal? Tu tens de fazer muita investigação interna. Tens Sim. de pegar no teu olho interior e olhar para dentro. Ok, o que ele está a dizer é, ele podia ser o Tarzan, é isso que me estás a dizer. Ele só se descobre verdadeira, e mesmo aí não se descobre, porque a ideia do ser quem é como apenas uma busca interior é uma coisa perfeitamente ultrapassada, porque nós somos muitas vezes resultado do contexto em que vivemos. E portanto, Gustavo Santos, morador da Mauritânia, gostaria de saber se ele seria a mesma pessoa ou se tivesse vivido durante os anos 80. Antes de resolverem o problema da fome em África... Seria porque ele entra... É a mesma coisa. Ele seria a mesma coisa. Seria. Epá, estas teorias da pizza que... Foi ele que escolheu os pais. Foi ele que... Sim, ele sim, entra sim. por todos esses caminhos que nós já... Eu já agradeci ao meu pai por ser violento comigo. Sim, é ele que dizia sim, isso, sim. não é? E dizes neste livro. Mas já aí vamos. Então o primeiro mandamento é amartear sobre todas as coisas. Que é, vamos então reciclar aquilo que ele já disse para em 30 Podemos livros. utilizar em linguagem de podcast chupa a tua própria pizza. Exatamente. Mas eu adoro o início. Vais-me comentar esta frase. Ok. Vamos ao início. Acredites na ciência ou na espiritualidade, no Big Bang ou em Deus, uma coisa é certa. Há uma origem para tudo e todas as coisas e uma força que domina todos os começos. Acredites tu nessas coisas que são só crenças. São iguais. Não, mas que são iguais. São iguais. São iguais. Pá, e Ok. essa força é uma. É o quê? Não sabes Qual é a força? a força que nos une a todos e que... É o quê? Energia ao amor. É o amor. Pronto, estamos no Great City dele. Ele aqui está à vontade. Foda-se, gostava tanto que o Gustavo Santos tivesse ido para Israel mediar e dissesse: oh Israel, oh Palestina, pá, vocês não sentem amor aqui no ar? Sinto esta energia a veicular por aqui. E Vamos essa- fazer os três aqui uma biodança. Essa é a proposta que ele tem para todos os problemas. Todos. É isso. Não é mais nada para além disso. Está resumido. Sérgio, eu vou escrever um livro que é, pá, deem-se bem. Opa, mas o mal disto é que eu acho que isto foi escrito em março. Ele deve ter escrito isto mesmo numa ponta à outra. Mas agora com o ChatGPT, Pois é. o gajo vai lançar um livro por mês sempre a dizer a mesma coisa. Então, é fácil. Pois. Foda-se. Ok. E então, ele diz que o amor cruza desertos, conquista montanhas, atravessa oceanos e que o amor é a força que domina os começos. Quando houve Big Bang já havia amor lá pelo meio? Havia. Foi uma foda descomunal. Não, é uma foda cósmica. Só pode. Porque é que até o aparecimento do Homo sapiens demorou um tempinho. Portanto, havia amor antes. O Sim. Triceratops sentia amor, é isso? O problema dele, no fundo, é o medo. As pessoas terem medo em si é um problema. E já vamos ao mandamento específico por isso. Mas ele fala de ceifam muitas vidas. É indesmentível. Sobretudo aquelas que se deixam levar pelo comodismo ou por não questionarem nada do que vem ou lhes é pedido. Ou seja, só morrem pessoas comodistas neste mundo. Aqueles que acreditam no que o Gustavo Santos diz, não morrem. Opa, Os rebeldes. Eu não sei, eu acho que o Martin Luther King gostaria de ter uma conversa com o Gustavo Santos, porque eu acho que ele tentou ser quem foi e foi morto. Não conseguiu ser quem ele era. Não foi totalmente livre. Não, É claro que isso pode ser do sistema, não é? Foi o sistema que o aniquilou. Foi o sistema da ideologia de género. Foi a comunicação. Ele diz que eu sou um dos incorruptíveis. Óbvio. Ele é especial, não é? Ele é um livre pensador. Ou melhor, é livre. Pensador... Pronto. E agora, a humildade. O que terei eu de especial para não ser levado pela maré cheia de mentiras, nem me deixar seduzir pelo conforto, da invisibilidade e da obediência? Eu acho que é uma pergunta retórica. E acho que o livro devia parar aí. Que eu, ou se ele quisesse, ou se ele parasse e perguntasse a pessoas, eu não estou a dizer a pessoas que o seguem, estou a dizer a pessoas que não o seguem, eu diria: Gustavo, tu não és especial. E por favor, cala-te.
Pois, mas isso é o ego a falar. Ele tem instruções específicas para Para rejeitar a opinião desativar. de pessoas como tu. Percebes? Claro, eu sei que sim. Ele está imune a isso. Eu sei que sim. Ele tomou a vacina. Ele é da um gajo falta de muito noção. ressabiado que está imune. É um ressabiado por todas as opiniões negativas. Mas está imune a essas opiniões negativas. Sim, claramente. Não, a acidez nota-se no texto e é fixe que está a entrar alguma coisa nele. Essa é a parte fixe do livro. Como é que ele faz isto? É amor. Sente amor pelo próprio, amor próprio, e eu amo sobre todas as coisas. E repara aqui, ele dá muitos créditos ao longo do livro a Jesus. Ah, é? É, Jesus... Mas o Messias que não vem, é isso? Ele começa o livro a dizer que o Messias não chegou. Não vem, mas já chegou. Foi Jesus. Ok. Ele diz que Jesus é um tipo espetacular, há muitas mentiras sobre ele. É contra a ele religião sabe as verdades? Sim, sabe. É contra a religião organizada. Mas eu quero citar Jesus, uma frase muito conhecida dele, que é qual? ama outro como a ti mesmo, não é? É. Não é amo-me acima de todas as coisas. Sim. Isso é deplorável de pensares isto, não é? Opá, Gustavo Santos, pré-teorias do individualismo seria maravilhoso. Ele todo à toa. Ele está sempre a falar sobre a vacina. Eu não quero ser muito repetitivo. Até porque a pandemia já não existe, sabes disso, Sérgio? Já deixou de se falar, só estes gajos é que continuam a falar da pandemia, não é? É, acabou isso. Acabou. Não, e é giro ver que quem tombou para esse lado das pessoas que viram a verdade, eu vou citar alguns, pode ser, Gustavo Santos, Joana Amaral Dias, aqueles senhores como é que se chama aquele ADN, o partido Sim. ADN, que tem outdoors maravilhosos de querem-nos injetar veneno. Ainda tem outdoors disso em 2024 e, portanto, pá, estamos a falar de muitas vezes, eu digo isto às pessoas, pá, se determinada pessoa pensar isto, tu queres fazer parte desse grupo, e acho que é uma pergunta válida que é... Da parte do grupo dos rebeldes, queres ser carneiro, tu? Quero ser carneiro. Se isto for o caso, quero ser carneiro. Está bem, mas sim, acabou, mas a verdade é que o sarampo que estava erradicado está a aumentar em Portugal. Por causa deste tipo de Por merdas. causa dos rebeldes. É, dos rebeldes, sim. Sim, exatamente. Ele diz que todas as pessoas têm vontades, mesmo as mais distantes de si mesmas, as mais forçadas a cumprir horários, deveres e responsabilidades, e até aquelas que completaram com sucesso a formação maciça e obediência, gentilmente oferecida pelo sistema, a troco de uma picada ou de várias, acreditando que estavam a salvar as suas vidas e as dos outros, sem nunca questionarem o que estava a ser administrado, ou quais os interesses ocultos de uma obrigação ímpar capaz de devastar a própria democracia. Pessoas que cumprem horários, sabes? Sim. Não, e Que pessoas disseram, horrível. vai apanhar uma vacina, que é o que ele está a dizer, não é? E as pessoas cumpriram escrupulosamente. Epá, incrível. Eu aconselhava, eu não sei se o Gustavo Santos sabe, mas há muitas pessoas que inspiram oxigênio e expiram dióxido de carbono. Quase todas. Essa carneirada toda faz isso. E o que eu acho é que o Gustavo Santos, se descobrisse esta coisa, pá, ele tem de ser rebelde nisto também, que é parar de inspirar oxigênio. Sim, Só para ele mostrar às pessoas que eu não sigo a carneirada. Ele encontrou-se ele próprio, ele tem esse poder. E então ele está sempre a falar, requer que sejas dono do teu território, tens de gostar de ti. É o circular, não diz nada, não diz absolutamente nada. E é chato. Sobretudo é chato. E ele diz... Não é nada. Depois ele é contra muito o sistema educativo. E fala muito de pôr as pessoas um contra o outro, um sistema de ensino fabril e tebril, obsoleto, confuso. E quê? Fabril e quê? E tebril? O que é tebril? Não sei. Está meio desfocado isto. Obsoleto, confuso, fabril e febril. E febril. E febril. Obsoleto, confuso e sombrio, onde nos são arrancadas muitas vezes as últimas esperanças, todos os sonhos e prazeres. Mas olha que eu corrompida... concordo com o Gustavo Santos. Isto é, eu efetivamente acho que o nosso sistema de ensino não está bem feito. Queria saber, para ver se continua a concordar, ele apresenta-te uma alternativa. Apresenta. Qual é o amor? Sim. Foda-se. Eu acho que às vezes estes gajos acertam no diagnóstico. Tu dizes, isto está mal. Sim, é verdade, há muita coisa que está mal. Agora, sim, eu concordo também sim. que o sistema de ensino, se for em função de decorar as coisas para passares em testes, não está bem feito. Pronto, ele depois aqui... Até porque isso pode levar a que as pessoas não pensem criticamente sobre as coisas e criem novos Gustavos Santos. Eu acho que há o risco, o que tu dizes é que o sistema de ensino pode melhorar, eu acho que ele é mais uma vertente de anti-intelectualismo. Que é, claro que sim. Portanto, não concordes com ele. Calma aí, ouve o resto. Depois ele introduz aqui o tema de andar em fila pirilau, que é o que nós Em fazemos. fila indiana?
Sim, fila pirilau atrás uns dos outros, pelo E sistema. porquê que ele diz pirilau, não diz fila indiana? Pá, porque Se calhar não lê. Não, ele é brejeiro. Ele Ah. aqui tem muita brejeirice, diz muitas asneiras e não sei. Aí diz. Diz. Ei pá, que rebelde! Então ele diz, amar-te-ás sobre o medo. Nenhuma pessoa é mais importante que tu, nenhuma presença é mais valiosa do que a tua, ninguém consegue ocupar o teu lugar em ti. Quem te decepciona com o teu murro na mesa e depois te acusa de teres arruinado o que quer que seja, está, por outras palavras, a dizer que não te ama, provavelmente nunca amou e que o facto de começares a amar agora o incomoda profundamente. Princípio de seita. Quando alguém te diz, menos, Yeah. tu é o teu inimigo, está-te a impedir de seres tu próprio. Não, o Gustavo Santos tem espírito de patrão, que é, olha, eu acho que isso se calhar não está bem feito. Mas o senhor aqui é pago para quê? Para pensar? Olha, está despedido. Desativei-o, não é? É o princípio das seitas, que é, se há pessoas da tua família a dizer que tu estás numa seita, pá, o problema não é estás na seita. Não estás! É desativa essas pessoas porque elas estão a atrasar-te o teu processo de crescimento aqui dentro dos cientologistas. Rodeia-te de enablers, é isso. Sim, rodeia-te de yes man. O que ele está a dizer é, não penses como os outros, mas malta, pensem como eu. É isso? Sim, e depois esta coisa de dizer, alguém que te diz menos, é alguém que está a atacar a tua essência e impedir-te de seres tu próprio. É pá, sim, quando houve alguém na história do mundo que disse, olha, a Terra é plana, não digam, por favor, não venham contestar isto, porque estão a contestar coisas de uma pessoa que é rebelde e que chegou já a um patamar de conhecimento. E o que o Gustavo Santos está aqui a dizer é que já chegou a um patamar de conhecimento que ele não precisa de conflito, não precisa de confronto, não precisa de discussão. O que ele precisa é de pessoas à volta que digam, Gustavo, olha, bora dançar aqui na floresta? Sim, mas nós vamos descascar esta cebola que é a personalidade de Gustavo Santos, porque está aqui pistas muito interessantes sobre como ele deve ser no trato pessoal. Uhum. Ele aqui diz, está na hora de seres o Darwin ou o Wallace da tua vida. Porquê o Darwin? Sabes porquê? Porquê? Por causa de seleção natural. Tens de selecionar E o Wallace, quem? O Foster Wallace? Não, o William Wallace, o Mel Gibson. Os exemplos dele é uma personagem do Mel Gibson e o Darwin... Mas que ele viu no Braveheart. No Braveheart. Ou seja, que nem sabe quem é a personagem do William Wallace mesmo, na realidade. A do Braveheart é muito romanceada. Né? Pronto. E o Darwin, que como sabemos era um famoso inimigo da ciência e era um gajo antissistema. Era um gajo altamente beato. Sim. Caso as pessoas não saibam, e que ele próprio quase que contestou a sua teoria porque poderia colocar em causa as teorias religiosas. Ok. Mas agora vamos entrar ainda na parte mais nojenta, porque é basicamente... Ainda estamos no primeiro mandamento. Sim. Mas como posso ir para dentro se não posso abandonar a minha família? E como posso não fazer nada se tenho de trabalhar, não tendo medo? Ou seja, abandonar a tua família. Próximo tema. Amar-te-ás sobre a família. Para mim, a definição de família é tu teres um grupo de pessoas que tu amas tanto acima de ti. Tu dás a vida por essas pessoas. Claro. É a minha definição. E acho o Gustavo Santos não tem filhos? Tem. Tem, não tem? Tem. E então ele diz que a família... tu tens de pôr acima da família. Uhum. E então, se a família te der esse tempo, já falaste com eles, diz-lhes isso. Podes ter uma surpresa e eles aceitarem isso. Ok. Mas também podes não ter. E nesse caso, põe-te no caralho e abandona-os. É a conclusão no fundo dele. aceita a tua família se eles estiverem do teu lado. Manda-os foder. Se eles disserem, Gustavo, cala-te. Na maioria das vezes... Deixa a malta jantar, em paz, Gustavo. Na maioria das vezes, diz ele, o medo torna-os incapazes de percepcionar o teu direito à liberdade. Então é assim, olha, família, vão todos para o caralho que eu tenho direito à minha liberdade. Mas pai, eu não tenho comida. Pois, mas eu sou livre de querer ir para um retiro, respeito à minha liberdade. Mas isso está no livro? Não, estou a dizer. Ok. Não, mas é a conclusão, que é, ele diz mesmo aqui, se não tenho suporte em casa da família, devo dizer-te, porventura, terá chegado o sinal que te faltava para teres a certeza de que esse ciclo chegou ao fim. Esse ciclo. Uhum. Sim, ok. Tu entraste no ciclo, que é 5º e 6º ano, não é? Sim. Da família. Chegou ao 6º ano, graduaste, sai da tua família. E qual é o requisito para tu te manteres ao lado da tua família? É eles serem enablers e nunca questionarem aquilo que te apetece fazer. Se quiseres largar o trabalho, se quiser, tudo. Eles têm de aceitar. Então ele diz, jamais deixes de ser quem és porque os outros não toleram que os sejas. E eu digo, Gustavo, se tu és isto, se calhar deixa de ser quem és. Sim, Gustavo, é mesmo isso. Porque isto não é nada.
Ou melhor, não, o que eu tenho a dizer, Gustavo, eu que não concordo com o livro e acho que é uma merda, continua a ser quem és. Porque ele assim pode ser rebelde, percebes? Pois. Estou a tentar fazer psicologia Mas inversa. sabes qual é a questão dele? Ele, ao abandonar a família, também está a fazer bem pelos filhos ou pela mulher, o que quer que seja. Porque está-lhes a dar, percebes? Está a maltratar como ele foi maltratado. É isso. E então ele tem este lado perverso da coisa. Ele consegue dar esta volta. O gajo é horrível. Depois, amar-te-ás sobre o trabalho. Eu aqui concordo. Mas isto é o terceiro? Não. É dentro do mesmo Do mandamento. mesmo. E são Sim. 10. São 10. Calma. Jesus. Pá, isto é muito repetitivo. Calma aí. Ok. Então, amar-te-ás sobre o trabalho é a mesma coisa. Pá, eu vou impor-me, eu tenho de ser eu próprio no trabalho. Sim, não sejas um escravo do trabalho. Depois ele diz, podes ficar surpreendido, ok? Podes ter uma enorme surpresa, mas também podes não ter. E nesse caso, pá, abandona esse trabalho. Porque todos sabemos que há vagas de coach profissional aí ao pontapé. Qualquer pessoa, olha, eu não gosto do meu trabalho num call center. Sim. Pá, vou mandar tudo para o caralho, porque o dinheiro nem me faz falta. O dinheiro é só uma construção social. Certo. E vou tornar-me coach. Vou abrir um Instagram. Nós já falámos disto, algures, também, que é este caramelo esteve uma vez para vir ao Ovar motivar aí uma equipa comercial de uma agência imobiliária. E sabes quanto é que este caramelo cobrava? Para falar 2 horas. Quanto? Pá, aí 3.500 ou 4.000 euros. E, portanto, se ele pediu isso, eu não sei se ele pediu isso para as pessoas recusarem, para ele não ter de vir ao Ovar, ou Compreensível. se ele pede isto normalmente e há pessoas que pagam para ouvir este corno manso a falar. Pá, pagam. O Foda-se. dinheiro tem de vir de algum lado. Agora, esta questão, esta visão no trabalho, é que pode ser um tiro nos pés, porque ele pode estar a ser enabler de outros como ele. E o mercado de coach é limitado. Não é uma coisa exponencial. É tipo esquema pirâmide. Pá, tens um e depois tens vários. Depois os da base não vão ganhar nada. Certo, o que eu E ele acho está é a que... roubar da tarte dele, do dinheiro limitado que existe para pagar a coaches, ao incentivar outras pessoas a abandonarem os seus trabalhos a sério, Sim. para se tornarem coaches ou Tornam-se instrutores, concorrência. Pois, tornam-se concorrência. Sabes o que é que acho eu acho pouco que podia inteligente acontecer, Sérgio? Era fixe, era que todas as pessoas do país, o governo devia dar um subsídio a todas as pessoas do país para tirarem o curso de coaching. Porque se todos nós fôssemos coaches, acabava o coaching. Éramos coaches nós próprios. Que, de Exatamente. verdade, amamos-nos tanto Sim. que sou a pessoa indicada para me orientar na vida. É a única solução para acabar o coaching em Portugal. Então, a visão dele sobre o trabalho é: nenhum ofício deve ser levado a cabo sem paixão nem espírito de missão, e ninguém, em lugar nenhum, te pode azucrinar constantemente ou obrigar a troco de um vencimento, muitas vezes paupérrimo, a ser quem não és ou a fazer o que já não queres ou não és capaz de fazer. Epá, é tudo muito bonito, sim. Pronto, Mas a ideia de opá, faz o que gostas de fazer, no fundo, é isso. Sim, é uma boa dica. a maior parte das pessoas não gosta do que faz. Sim, agora, o que é que acontece? A vida não funciona assim. Pronto, então ele diz: ama-te. O que é que isso quer dizer? Não quer dizer nada, mas se tentarem contrariar, seja na família e no trabalho, é pá, revolta. Se eles aceitam, ok. Se não aceitam, manda-os à merda. Muda de família e de trabalho, porque a soberania, seja lá o que isso é, que ele nos explica, Opá, é muito importante. devíamos ter posto aqui a música dos Humanos. Sim. Muda de vida se tu não vives satisfeito. Então, ele amar-te-ás sobre toda a culpa e, como um alquimista, saberás transformá-la em compaixão sempre que ela consiga perfurar a pele do teu amor próprio. Basicamente, ele é contra a culpa. É livra-te, portanto, de qualquer sintoma de culpa. Nunca sintas culpa, não duvides. Eu acho que culpa é uma coisa fixe. Não, Até já percebi. certo ponto. Eu percebo qual é o ponto de vista dele, que discordo totalmente, que é a ideia de qualquer ato teu é justificável para aquele que tu vais ser. Sim. E, portanto, assassinas uma pessoa, pá, não te culpes. Isso vai fazer com que tu aprendas com esse homicídio e sejas uma pessoa melhor. Ele amar-te-ás, por fim, sobre as coisas e sobre o dinheiro. Ok, sim, tudo bem. Sim, abraça o teu ser interior acima de coisas materiais. Ó Gustavo, manda isto por e-mail, não vendas livros, percebes? Se queres ser mais lido, manda isto por e-mail às pessoas, Sim. para elas lerem e para imprimirem elas os próprios livros, para tu não teres de ganhar dinheiro com livros, pá. E sobretudo para eu não ter de ir ao continente comprar isto e depois ir lá com a minha cara de pau devolvê-lo. Ou seja, há uma pessoa no continente que acha que eu comprei, não ironicamente, o livro de Gustavo Santos. Yeah. Faz isso, pá.
Sim. O segundo mandamento, não te calarás, que é um mandamento que ele sequer devia desrespeitar. Epá, sim, eu estou assim desde o início. Ou neste caso, não escreverás. Explica-me esta analogia. Nessa altura, assumo, precisei tocar no fundo do poço para perceber que a minha vida é um oceano cuja água é o meu direito à emoção e à manifestação de tudo o que sinto e penso sobre tudo o que intuo e vejo. Ai, foda-se. Isto não diz nada. Pois não. Não. Ele tocou no poço para perceber que é um oceano que está... Não tem lógica nenhuma. Está cheio de analogias destas, o livro. Okay. E depois ele faz aquela coisa de testemunha de Jeová, que é: estás a consentir o quê? Estás a render-te a algo, a alguém, e a tua vida está a fugir-te por entre os dedos, por que razão? Lendo isto, estás-te por morto, a quem te submetes? Foi aquela conversa de testemunha de Jeová, tipo, sentes que não há esperança na tua vida? Então eu dou-te a resposta. Ele não dá resposta nenhuma, mas enfim. Eu acho que aquela analogia do poço, Sérgio, aquilo é... Quando pensas que estás no fundo estás a descobrir uma nova faceta de ti. E a vez de tu achares que és um lago, tu és um oceano que podes percorrer, ir para vários sítios. E que tens liberdade para te encontrares em várias facetas. Acho que é isso que ele quer dizer. Okay. Mas de uma forma... chata. Yeah. Pois não te calarás perante o medo, mas o medo, por maior que possa parecer, é menor do que imaginas. O medo é essencial para a sobrevivência. Pá, eu gostava que o Gustavo Santos, por exemplo, tipo aqueles filmes de terror, em que entra um criminoso em casa. Isso dá medo. Sim. Certo? Eu gostava que o Gustavo Santos, quando alguém entrasse em casa e ele esteja com medo, para que ele não se cale durante esse medo, que diga: Ei, criminoso, estou escondido debaixo da cama. Ok? Para ele não se calar durante o medo. Eu estou a dar soluções. Sim. E estou a ir ao encontro do quão rebelde ele é. Criminoso, estou debaixo da cama. Estou escondido. Não, ele tem uma filosofia interessante sobre o medo, nomeadamente urinária, mas depois mais à frente falamos. Depois ele diz: não te calarás perante a injustiça. Eu aqui concordo, em termos gerais. Acho que é importante uma pessoa dar voz a quem é injustiçado. Agora, a forma como ele faz é ser um chato da pizza. Que é, diz ele: usa os meios que tens à tua disposição. Destaca-te na tua esfera pessoal, familiares, amigos e colegas e, sem qualquer intenção de desdoutrinar, assume o que sentes e sabes. Fala da injustiça que vês no mundo e como por trás dela existem políticas manipuladoras e opressivas vindas de todo lado. Mas atenção, o teu objetivo não pode ser mudá-los. É apenas mostrar-lhes o que existe, algo para lá daquilo em que acreditam, sem questionar, e que é movido única e exclusivamente pelo dinheiro, pelo poder que ele atrai, jamais lhes poderá querer bem. Caíram pedras sobre ti, não faz mal. A verdade protege sempre os audazes. Apresenta os factos com palavras tuas, baseadas no conhecimento que tens, ou de outros como tu, mas com saber fazer específico em determinada área. Mas também podes fazê-lo através de desenhos ou demonstração de gráficos, partilhando ideias, visões tuas de como era a vida há cerca de 3 anos, como está e como acreditas que será se nada for feito. Até uma coreografia contextualizada na realidade pode ajudar-te a elevar a vibração dessas pessoas. Já vês o que é tu teres um gajo no teu familiar? Eu não te quero convencer, mas vou fazer desenhos. Olha, até vou fazer uma coreografia. Sim. Vou ser o gajo do Zeza, vou fazer aqui uma dancinha para te explicar que há 3 anos estávamos muito bem e que depois veio a fraudemia, estamos todos mal e pá, percebes? Mas eu não te quero convencer. Eu não te quero convencer porque eu não quero convencer. Mas vê a minha verdade. E a minha verdade, como é que eu consigo a minha verdade? Eu procurei conhecimento junto de cientistas, de especialistas, não, pessoas que pensam como eu, deram-me esse conhecimento e está aqui. Agora faz o que quiseres com isto. Ele quer que tu sejas um chato. Epá, pois é, não vou mudar a cabeça das pessoas, mas não deixes dizer aquilo que sentes. Agora, Gustavo, pá, nessa cena do coaching costuma-se dizer que, pá, para querer ser ouvido, tens de saber ouvir. Sim. E, portanto, ouvir poderia ser também: olha, Gustavo, o que aconteceu foi o seguinte, e tu achas que és rebelde, pá, mas há muita gente que se considera rebelde e, de repente, esses rebeldes parecem um rebanho. Que têm todas a mesma linguagem, seguem todas o mesmo padrão. E, curiosamente, têm várias características que é, como nunca se destacaram intelectualmente em nenhuma área e a única coisa que produziram foi apenas o ego e a sua ânsia de estar sempre presentes em todos os sítios e de serem relevantes, acabam por ter opiniões, muitas vezes não fundamentadas, mas ditas com uma audácia, com uma confiança que parece que são verdade ao ponto delas próprias acreditarem naquilo que estão a dizer. Um caso típico disso, que por acaso pode ser considerado um narcisista, Donald Trump. Mas ele claramente gosta do Trump. Portanto, aliás, eu, infelizmente, para mim,
eu estou bem por dentro deste mundo das conspirações. E tu também estás. Mais ou menos, sim. mais ou menos. Mas eu interessa-me e Tu sequer sei interessas-te. demasiado sobre isto. E há Sim. aqui montes de pistas de que o gajo está claramente todo red pilado de QAnon. Diz Até lá, termos. diz lá o que é red pilado. Red pill é aquela Analogia metáfora do Matrix, em sim. que ele tem de dar um comprimido vermelho, ele tem de escolher entre tomar o comprimido vermelho e saber a verdade, ou o comprimido azul e mantém-se na Matrix e Sim, vai à sim. vida dele. E é uma metáfora que as realizadoras do filme mulheres transgénero, ironicamente, criaram e que é utilizada por todos estes tipos, quer os da autoajuda, quer os do QAnon, quer os das conspirações, para dizer, eles assumem-se como as pessoas que estão a dar o comprimido vermelho. Yeah. E tomar o comprimido vermelho estão a radicalizar pessoas. E Sim, ele, sim. E ele claramente usa estes termos. Pá, um homem Então- simples É. que andava a mudar pladur, percebes? Sim. A mostrar às pessoas, olha aqui o seu novo pladur no teto, e agora a dizer, epá, saiam para a selva. Pá, agora Fujam, o gajo, fujam para a selva. Ele diz combater as injustiças, ele não está a falar de desigualdades, não está a falar de racismo, não está a falar de injustiças que existem realmente no mundo, guerras. Não, Sim, sim, sim. está a falar de ter usado máscara. Yeah. É isso, enfim. Depois a ideia de não te calarás perante o ego. O ego, que é aquela coisa que nós já vimos no episódio da Inês Gaia, o ego é aquela tua voz que te diz, epá, se calhar menos, se calhar estás a ser estúpido. E então eles treinam-se para calar a tua noção, Sim. a tua noção interior. Nota-se. E E nota-se, Sim. houve. Parabéns ao Sim, Gustavo. conseguiu. Conseguiu, caramba. Mas a cena é que o ego é verdade. Eu acho que às vezes o ego torna-te má pessoa, torna-te invejoso, torna-te... Yeah. E é importante tu teres controle sobre isso. Agora, Tens alguma coisa para me dizer? Agora, o que eles querem dizer com o ego, ou uma pessoa valorizar-se demasiado a si própria, agora o que eles querem dizer com o ego é mesmo esta voz interior, é mesmo aquela voz que questiona e ele escala isso. Porque o ego está a mentir-te e a fazer-te acreditar nos múltiplos disfarces da manipulação através do medo. E como ele é fruto de inseguranças conscientes e inconscientes, levar-nos-á sempre aos medos que as causas. Opa, inseguranças não é mau. Sobretudo quando és uma besta, como o Gustavo Santos. Até é fixe que te sintas inseguro. Mas não, ele treinou para anular isso e, como tu dizes, com muito sucesso. Não te calarás perante a paixão. E aqui é uma parte de gajas. Então ele diz, portanto, se estás apaixonado, expressa-te. E não te cales por poderes não ser correspondido. E não te silencies por vergonha. E não fiques mudo para não demonstrares fraqueza. Essa luta interna é a água que apaga o tesão. Pá, o que ele para diz tudo, é... para tudo. Não fiques mudo para não demonstrares fraqueza. Imagina, quando te apaixonas por alguém, diz... Não isto. sei até que ponto isto é um mau conselho. Se eu gosto de alguém, eu vou ser sincero. Ok. Porque diz ele que a luta interna é a água que apaga o tesão. Enquanto estás vou, não vou, o tesão perde-se. Tu tens Ele noção... usa muito a palavra tesão aqui. Ok. É engraçado. Tu tens noção de quantas mensagens é que ele deve ter mandado a influencers durante a O pandemia? gajo deve ser Mas tu estás a falar de um tipo que é convencionalmente bonito, atraente, tem bom corpo. Para mim é o segredo do sucesso dele, porque se ele fosse um gajo feio, acho que não conseguia, ninguém o ouvia. E então é fácil falar quando és um gajo destes. Mas a cena é, se não fores correspondido, cala-te, caga de tesão e parte para outra. Acho que é mesmo a regra. Mas ele diz que mesmo quando és rejeitado é fixe porque levas uma lição. É aquela coisa. Pá, tentaste. Diz ele, se não fores, guarda para ti o que foste capaz de vencer ao expressares tudo o que sentiste. Só o facto de expressares... Eu não consigo dizer que isto é inteiramente um mau conselho. Acho que as pessoas devem de ser mais confiantes, devem ter atitude, devem falar, devem expressar os seus sentimentos. Agora, não é assim tão simples como ele diz. Pois não. Não é assim tão simples. E lá está. Ele, no fundo, lembras-te daquele filme, Mas o Witch? Mas ele Lembras-te desse lembro. filme com o Will Smith e o Kevin James? Ele está a ser o Witch dos Kevin James desta vida. Está a ser um bocado isso. Mas a questão é que ele também, com esta conversa, pode estar a ser enabler de predadores. Mas isso também não é culpa dele. Pá, não. Não é. Mas pode estar a ser. Terceiro, não dependerás. E aqui, Bruno, qual é... Depender é mau. Assim, em termos abstratos. Depender de alguém. Imagina. Não. Ou melhor, espera. Pronto, a ideia é torna-te independente. É isso. Mas depender... é bom para criar ligações, depender emocionalmente, depender, mas que não seja uma coisa de se isso me desaparecer, ai, o senhor lá se vai o meu castelo de Jenga. não é nesse sentido. Agora, o não dependerás torna-te autossuficiente a nível de amor.
Ele faz aqui a diferença. Isso podia ser uma coisa sobre masturbação. Não, ele faz Não aqui... dependerás de vagina para usufruires de sexo. Usa um buraco na parede. Ele é contra a dependência e ele faz a distinção entre precisar e depender. Precisar é normal, depender é mau. E eu não vejo assim tanta diferença de uma coisa e outra. Sim, Mas mas depender tem a ver com, pronto, se pensares em toxicodependência, acaba por ser o depender dele deve estar a ver isso como um vício, não? Mas tu quando gostas de alguém... Isso é para subsídios, que a gaja é de extrema-direita. Não, mas nós vivendo em sociedade é inevitável sermos dependentes. Chama-se isso contrato social, Pois, não é? e mesmo em famílias e tudo. Achas que ele não anda no Sim. passeio? Porque Não. porquê é que só os carros é que podem andar na estrada? Sou um rebelde. Mas o que é hilariante nele, ele faz isto em várias partes do livro, que é, o gajo nota-se está a escrever daquilo que vem à cabeça, o gajo é um tagarela, e já vê-se em entrevistas, o gajo não se cala, e depois encurrala-se ele próprio em becos retóricos, Sim. porque começa a pensar... Vão-me tentar contrariar esta ideia com este argumento e o argumento é bom, então eu vou responder a este argumento, mas fica completamente encurralado. E então ele estava a falar de dependência. Ok, depender é mau, temos de ser independentes, soberanos, e depois ele pensou, epá, e um bebê? Um bebê se calhar é dependente. Ou uma pessoa acamada se calhar é dependente. Certo. Ou seja, contraria toda a premissa dele. Mas como é que ele responde a isto? Assim como um bebê depende da mãe quando acaba de nascer, também nenhum acamado depende de determinadas cuidadora para sobreviver. Ou seja, o recém-nascido precisa de ser nutrido e cuidado. Mas, se por motivos maiores não puder ser a progenitora, será alguém, senão morre. Ou seja, o bebê Dependerá sempre de alguém. depende de alguém, mas a questão dele é, pode ser qualquer pessoa. Ah, é da comunidade, ok. É um bebé comunitário, pode ser. Não é um bebê comunitário a dizer, ok, se a mãe morre e não pode, o bebê, não é por isso que ele vai morrer. Certo. Mas, no entanto, esta é a definição de dependência, porque não vai ser a mesma coisa para a vida daquele bebê. Claro. Sim. E o acamado a mesma coisa. Ok. Não tens esta cuidadora, diz, mas tens outra. Alguém há de fazer. E eu Mas acho há que dependência. há dependência. Ok. Portanto, ele meteu-se neste beco retórico ele próprio e estragou tudo. E achas que foi só agora que ele estragou tudo? Não, mas acho piada porque ele faz isto várias vezes. E depois fala sobre modificar a genética com experiências injetáveis, porque nos arrombaram a essência. Hã? Sim. Que Depois... experiências são essas? A vacina, então. Espera, está e ele nisto. diz que adulteraram a nossa genética? Sim. Foda-se, Quem quem me tomou a dera. vacina, sim. Quem me dera. Então ele diz que a soberania é a importância de dependerem única e exclusivamente de si mesmas, cagando de alto para a elite draconiana e reptiliana que quer dominar o mundo. Reptiliana. Reptiliana. Então ele faz esta transição de autoajuda para pensamento conspirativo. Ele não diz exatamente o que é que dependemos. Não diz. Mas vacinas. Ok. Epá, isso é um livro só contra vacinas? É. Mas isso já não era o outro? Não Era, obedecerás? sim. Como é que era? Não obedecerás mais. Ok. Mas Não este- obedeças mais. Não obedeças mais, sim. Depois ele, não dependerás do outro. Seja ele o teu parceiro, seja ele a mãe dos teus filhos, seja ele os teus próprios filhos, o tesão da tua vida ou a tua melhor amiga, não queiras saber. Centra-te no teu coração. Outra vez arroz, não é? Ama-te. Sim. É que todos juntos, em cima uns dos outros, não chegam aos teus calcanhares. Diz-me uma coisa, Sérgio Duarte. Quantas páginas tem esse livro? Tem 200 e tal. 200 e tal. Sim. Ok. Mas com letra grande, portanto. Depois diz, não dependerás da religião. E ele diz, estou à vontade neste aspecto porque sou crente. E a Deus apenas me dirijo para agradecer. Que é aquela coisa, eu sou crente, mas Deus, eu e tu estamos no mesmo nível. Eu agradeço-te só. Sabes porquê? Porque ele é o Deus de si mesmo. Diz ele, faz por merecer, ele fará por te dar. É culpar a vítima. Ou seja, o mundo é justo. Se tu mereceres, vai acontecer. Se não mereceres, é porque não... Se não acontecer, é porque não mereceste. Alguém Eu me gosto muito desta visão dos gajos de autoajuda. Alguém me disse há uns tempos que a lei da atração existe para alguma coisa. E eu, existe? Existe sim. Sim, com uma certeza. Então, ele fala aqui de Jesus. Ok, Jesus, vamos ele lá. identifica-me com esta conduta, com esta ética, com esta dignidade, que no meu íntimo imagino várias vezes como teria sido se tivéssemos sido irmãos de carne e osso naquela vida. Ele olha para Jesus e diz, nós somos iguais. Nós somos da mesma estirpe. Somos o mesmo tipo de pessoas. Sabes porquê? Porque, Jesus, eu. e há aqui uma coisa que ele quer corrigir a Bíblia, que é... Atenção, ele não morreu por ti, pecador. Ele morreu porque não obedeceu e enfrentou o sistema. Jesus como Che Guevara Jesus era da Terra anti-vacinas. Santa. Queriam dar uma pica, queriam modificar a genética. Ele diz, pá, caralho. Todos. Sim.
Eu não estou... Eu entrei no templo e eles dizem, anda cá que vamos estar a vacina. E ele, vão dar o quê? Vou já para o deserto desobedecer. Ele, pessoal, eu amo-vos a todos, mas amo mais aqui ao campeão. Aqui ao campeão, Jesus. Yeah. Atenção. Ele diz que... E Jesus, não sei se tu sabes, ele quando olhou para o leproso, ele não o curou. Ele disse, olha, cura-te a ti próprio. E para o paralítico, não disse levanta-te, ele disse levanta-te e anda se te apetecer. Ele diz, acredita em ti próprio que vai acontecer. Yeah. E se não acontecer, Pá, é porque não deseja acreditaste muito muito. isso. É porque não acreditaste Deseja muito. muito, pá, não sou eu. Quem sou eu, Jesus, o Messias, para resolver os teus problemas? Resolve tu os teus problemas, vais ver que vais agradecer mais. Se eu não consigo andar, amanha-te. Pá, e o Gustavo Santos só pensa, eu gostava de ter estado lá para ver esta merda. Gostava, man, Gostava. porque E o se meu ca- bro, o Jesus, o meu mano, E se calhar, eu provavelmente até conseguia ser mais famoso que Jesus. Se calhar é isso que o revolta. na boa. Eu gostava de ver Jesus a dançar. Para ver se dançava tão bem, se conseguia integrar tão bem nos Exa como o Gustavo Santos. E porque- Gostava de ver Jesus a apresentar o querido Mudei a Casa. Porque Jesus falhou, porque foi crucificado. Pois. Ele E porque é que falhou. ele foi crucificado? Porque desobedeceu. Não foi. Sabes Então, porquê? então. Isso é uma tanga que nos remeteu durante séculos para a obediência. Olá, então. Ele diz isso. A narrativa que te contaram e que garante que ele deu a vida por nós naquela cruz foi criada para nos sentirmos sempre em falta, permanentemente arrependidos e culpados por os nossos erros e vontades não honrarem o seu sofrimento e trágico fim. Mais uma tanga que nos remeteu durante séculos para a obediência. Estás Nós- a ver aquilo que te disseram? Pá, mentira. Pá, Jesus, ele não nos queria fazer sentir culpados. Não. Ele, era para nos enaltecer. Ok. Ele estava na cruz e já vai dizer, pessoal, está-se bem aqui. Pá, eu morri, mas é por questões de... É questões, É icónico. Na altura É. não havia Instagram. Não há cá alegoria. Eu morri porque eu quis. Sim. Fui eu que escolhi espetarem-me cavilhas nas mãos, estás a ver? Pois, não dependerás da política, ok? Não é uma Ok. decisão tua. Mas, Certo? enfim. Sim, não dependas. E então ele diz, a liberdade de expressão foi assassinada, os audazes querem expressar-se, mas roubaram-nos do palco, ficaram sem microfone e os gritos não duram para sempre. Olha lá, olha aqui esta ideia. Tu achas que se o gajo ler aquele A Vida nos Bosques, do terror que o Unabomber leu, achas que ele se pode tornar tipo também bombista? Não, é muito preguiçoso para isso. É? Mas ele fantasia com isso. Pois. E anda muito pela natureza. Pois anda. Mas ele diz isto, a liberdade de expressão. Estamos a falar de uma pessoa que está sempre em programas da manhã. Sim, E que opá. tem um livro publicado. Sim, estamos e que- sempre a limitar. Eu adoro É. isso, porque isso existe no humor também, como tu sabes. Estão-me a cancelar! Espetáculo cheio. Sim. Espetáculo cheio. Pá, não, já não me quer ouvir. Eu estou a ser perseguido. Olha, tipo André Ventura, estou a ser perseguido. Pá, Mas aqui entra todas em- as televisões. Em terreno Pumba. André Ventura. Ele diz aqui, nunca votei, nunca lhes dei esse poder, nunca tirei de mim para lhes dar. Mais nada. Parabéns. Parabéns à Parabéns, prima. Gustavo. Sim, opa, Parabéns, que rebelde. Gustavo. Que rebelde. Ainda Sim. bem. Então ele diz que são todos corruptos no poder Como e é falta óbvio. aquele ou aquela que é incorruptível. Falta esse que é ele, Ele. não é? Olha, eu adorava ver numa campanha eleitoral o partido GS, meu. Epá, já há tantos. Epá, mas era giro. Tu não vias um tempo de antena destes? Esse era um tempo de Não antena faltam malucos na política. Está bem, mas mais dava, um. dava outro colorido. Acho que não, acho que era mais um para me chatear. Eu já chega disso, foda-se. E ele diz, entretanto, vota em ti, vai à urna todos os dias e oferece-te esse poder. Sim, porque, pá, ir à urna uma vez em 4 em 4 anos... Epá, isso não. Isso não, Não mas dês vota em esses ti. chulos. Sim. Agora, investe em ti. Põe uma cruzinha em ti. E- Olha, põe uma cruzinha em ti. Será que foi isso que Jesus fez? Foi. Se foi Jesus decisão também era dele, contra sim. votar e disse, não, a cruz põe em mim. E pumba. E pôs. Eu acho que esta tu vais gostar, que é, não dependerás da medicina. E eu digo, pá, morre então. Podes morrer, porque não? Epá, sim. Ele diz assim, fomos levados a crer que a ciência que os envolve é inquestionável, dos médicos, a ciência que envolve os médicos é inquestionável, assim como a organização que os rege e quer mandar no mundo, e todas as instituições, direções, gabinetes e delegações que os engenham. Eles dizem que os médicos são vendidos, são incompetentes e são obedientes e então foram cúmplices do ensaio geral que foi o Covid-19. Um ensaio geral vindo do ano 2020. Percebes? E então ele diz assim,
Em ti existe um sistema imunitário que te protege se o protegeres. E fora de ti mora um conjunto de escolhas que podes fazer para te equilibrar e curar, entre as quais a natureza, todas aquelas pessoas que te rodeiam e são incondicionais, assim como tudo aquilo que te apaixona. Dependes de ti para ir cada vez menos vezes ao médico. Sérgio Duarte, tenho uma coisa a confessar, que é, eu dou por mim a tentar ser melhor pessoa. E o ser melhor pessoa é tentar olhar o mundo à minha volta e as pessoas e as suas opções de vida, pá, e tentar compreender o porquê disto sem fazer um julgamento imediato. No entanto, quando fazemos isto, os livros da pizza, eu dou por mim muitas vezes a ver morrer a minha empatia. Ela mesmo, tipo, a sair como... Ou seja, aquela malta das energias, a única energia que sai dentro de mim é a energia empática. E eu dou por mim a desejar que aconteçam coisas a estas pessoas que as façam duvidar isto. Eu vou-te dizer o que é que eu escrevi aqui, então. Então... Que é mau karma o que eu escrevi. Mas Ok. saiu. Eu Ok. disse, espero que ele tenha um cancro. Ai, opa! Mas E neste contexto, sim, ainda... Sim, Ok. mas acrescentei. Não que morra, não daqueles graves, mas uma doença em que ele não dependa dele, em que tenha mesmo de ir ao médico para o médico o salvar. Mas sabes o que é que isso vai fazer, não sabes? Opá, eu trouxe isto para o universo, vai-me foder eu, é isso? Não. O que vai fazer... Se isso acontecesse... Pá, eu espero que não. Pronto, espero que não. Sabes o que é que aconteceria neste caso? Ele ia criar uma conspiração sobre conspiração que é apanharam. Pois. O sistema apanhou-me. E se Eu devia curasse, estar a ia dizer, dormir. eu venci. Eu tive aí um dia à noite que eu estava a sonhar com uma agulha e de repente se calhar entraram no meu monte alentejano, não é? Que ele vivia Pois. lá para esses lados. Pá, e eu acho que foi a Organização Mundial da Saúde que me veio espetar o veneno. Pois era. O veneno da lepra. Tenho lepra. Eles aparecerem, pá, apanhei lepra. Não há como ganhar com estes gajos, de facto. Não há. Iam sempre ter uma justificação para fui apanhado. Ou então, digo-te já, de uma forma muito maquiavélica, se isso acontecesse, só se este gajo deixasse de ter trabalho mesmo. Ou seja, se tornasse irrelevante, Sim, que já é como um bocado, deveria se calhar. ser, eu acho que ele ia tentar um ato de redenção, aquela... Pá, já estive do outro lado, etc. Não, etc. nunca, isso nunca Achas vai que isso acontecer. nunca aconteceria? Nunca. Eu acho que por questões... Porque eu acho que este gajo é maquiavélico. Achas? Acho que este gajo é Eu maquiavélico. acho que é alucinado. Achas que é só alucinado? Não acho que seja só alucinado. Acho que tem noção do engagement que isto dá. Claro. Tem esse instinto para ser popular em termos de redes sociais e tudo isso. Mas acho que há aqui muita chalupice. Opa, chalupiça. Livro da chalupiça. O livro da chalupiça, este. Yeah. Então, não dependerás da educação. E ele, é fundamental que tenhamos a capacidade de nos reeducar através do que sentimos. Pá, não. Opá, não. Não. Dar prioridade ao coração e à pele em detrimento do absolutismo manipulador da razão é o caminho a trilhar para essa autodescoberta que nos tornará livres outra vez. Não obrigatoriamente Não. também. Não. Lê livros e Yeah. informa-te Yeah. e procura Opá, conhecimento. sim. Não, opá, todo o conhecimento que tu tens é aquele que sentes que tens. Que é uma teoria. Pá, eu sinto isto. É tipo as pessoas... Pá, eu sinto, porque tenho um medo interior, que havendo mais imigrantes em Portugal, há mais criminalidade. Eu sinto isso. E, portanto, sinto isso. Quem és tu para mostrar dados a dizer que os criminosos imigrantes são cada vez menos e a população que está em reclusão estrangeira está a diminuir há 10 anos? Pá, isso não me interessa, porque eu sinto o conhecimento não vem da razão. Vem do coração. Sim, e já das vacinas a mesma coisa, Claro. quer dizer, enfim. Porque ele depois diz, não dependerás da comunicação social, a não ser, felizmente, há cada vez mais jornalistas independentes. Ou seja, os independentes que ele Opa, gosta são pronto. bons. Os outros são soldados da mentira que tornam a verdade. Os que tornam... Mas essa é aquela teoria de faz a tua própria pesquisa e a sim. tua própria pesquisa é ouvir pessoas com as quais concordas. É isso? Sim. Ok. Depois se é para criar uma pandemia, eles criam-na. Se é para gerar medo, eles geram-no. E lá está. A pandemia não foi criada. Atenção. Não foi criada, muito menos pelos jornalistas, para gerar medo. Opa, mas os jornalistas alimentaram-na, percebes? A pandemia existia e eles, ao darem notícias, estavam a alimentar a pandemia. É isso? Mas este gajo que vai aos programas da manhã e da tarde, aí sim
há coisas que são feitas para gerar medo, nomeadamente as crónicas criminais Sim, e essas coisas que são aquele sensacionalismo que é óbvio que o medo dá audiências. Sensacionalismo e justicialismo, não? Pois, exato. Existe esta palavra? Sim. Ok. Então ele diz, o que é que vamos fazer para lutar com os jornalistas? Ele diz aqui, para lutar contra os meios de comunicação social, ele diz aqui uma coisa... Comunicação! Sim, ele diz aqui uma coisa perturbadora, que Então. sim, mas a solução não passa por um novo Charlie Hebdo. E eu penso, o gajo está a defender o Charlie Hebdo. Tu lembras da polémica dele na altura? Sim, dele, que eles se meteram a jeito. Sim, que eles se meteram a jeito. E ele aqui está a dizer o mesmo. Ele diz que o Charlie Hebdo é compreensível porque os gajos estavam a combater a comunicação social. Um bocado nojento. Mas ele diz que não. Então o que é que tu podes fazer? É escolheres não ligar a televisão, nem comprar o jornal e quando der o bloco de notícias de rádio muda de estação. Ou seja, não sejas informado. Torna-te... Sim. Desliga a televisão e liga ao TikTok. Lá é que está a informação toda. Se queres viver informado, não vejas, não leias e não ouças as notícias que te dão. Diz ele. Tapa os ouvidos, fecha os olhos, tudo. Olha, vou tentar acelerar isto porque agora torna-se repetitivo. Não irás contra, apenas a favor. Tens de concordar. Mas não irás próprio. contra, Sim. irás apenas a favor. Sim. Diz ele. Mas isso não faz sentido para ele. A tua causa és tu. Pois não faz sentido, mas ele diz que tu tens de ser sempre a favor de tudo, não podes ser tipo um gajo que questiona. Só que depois... Aqui é incoerência, só que depois está sempre a questionar o sistema. Pois, mas... Sabes o que é que isso me está a fazer lembrar? O que é mexer no teu queijo. É um bocado, sim. Os princípios vai dar tudo ao mesmo. Ok. Vai dar tudo ao mesmo. E ele diz, a destruição não eleva ninguém, não torna ninguém maior do que a sua pequenez. Exceto se for para destruir médicos, jornalistas, políticos, pessoas que o criticam nas redes sociais. De resto, pá. Sério, que escroque. Sim. E ele diz aqui, não irás contra o sistema, apenas a favor da liberdade. Ou seja, ok. Brincou com as palavras. Brincou com as palavras. Ele aceitar é ir a favor, mas claro que é terrível. Sobretudo para quem, como eu, vive com uma enorme esperança nas pessoas. Estás a ver? Ele é demasiado boa pessoa. Não, ele vive com esperança nas pessoas, menos naquelas pessoas que dizem que a vacina funciona e que a pandemia existe. Mas isso magoou mais a ele do que a nós, percebes? Porque ele é tão boa pessoa... Custa-lhe muito. E ele diz, mas também confesso, já aprendi há muito a não me desgastar com expectativas de ver os uns a mudar. Ele já está... é uma pessoa que já está calejada pela desilusão. Ver o quê? Ver pessoas a mudar. Há pessoas que não têm esperança. Está velho, Gustavo, Aqui está a resposta àquilo do terrorismo que tu disseste. Okay. Em vez de ficar um erro que vi, ouvi ou soube, faço sempre por procurar a solução que me pode aliviar a tensão no corpo, o aperto no coração e as múltiplas sequências de insurreição que me passam pela cabeça. As merdas estão a acontecer na cabeça dele, mas ele controla-se. Ele diz que não faz bem e então o que é que ele faz é ser a favor do bem. Ok. E ele o que é o mal, Bruno? Segundo o dicionário... Diz ele, segundo o dicionário, o mal é tudo o que prejudica, fere ou incomoda. É infelicidade, desgraça e calamidade, é prejuízo, inconveniência e dano. E a seguir, ele diz isto que é o mal, e a seguir relativiza tudo. Porquê? O que é inconveniente para o mundo inteiro não poderá ser extremamente agradável para alguém? E uma calamidade não poderá ser uma oportunidade? E o que é para ti uma desgraça não poderá ser um graças a Deus para mim? Isto é... Percebes? É o copo meio cheio? Não há um mal absoluto, ou seja, uma coisa que é mal pode ser boa para alguém e mesmo o que é mal pode ser bom porque aprendes com isso. Olha, tenho uma para o Gustavo que é não vejas a pandemia como um mal que te estão a fazer a nível individual, vê como uma oportunidade de escreveres um livro da pizza. E ele é o que ele está a fazer. Muito bem. Sim. Ele tudo acontece por um bem maior. Olha-me esta frase. Ou seja, o mal nunca é assim tão mal. Logo, de nada adianta ir contra ele, pois estamos a hipotecar um mel que dele podíamos sorver para crescer. Isto é mesmo de sociopata. Sim, olha... E é passividade total. Tanta merda das coisas que estão mal. Eu estou a tentar evitar falar de nazis, está bem? Como tu sabes. Pois, tu vais muito por aí, mas é a lógica. Ok. É a lógica. Mas não vejas o Auschwitz como um mal absoluto. Vê a oportunidade que houve. Mas ele mete-se Eu não estou a ver qual é. Ele mete-se nesses becos retóricos. Okay. Ele diz, ser a favor do bem é ver no mal tudo o que há de bom. Não. Tu tens de ver o mal como mal. Isto é conformismo puro. É aquela coisa. Ele está a dizer às pessoas... Olha a Ana Arendt a ler esta merda. Não, mas esta coisa de... Este sim é o mal e eu aqui não consigo ver o bem. Do desenvolvimento pessoal, que é muitas vezes esta tentativa
holística, gostaste? Esta tentativa holística de tentar totalizar, de tentar escrever uma regra geral para o universo. E não tentar dizer, olha, às vezes isto pode acontecer, outras vezes pode não acontecer. Sim, é aleatório, há caos, mas sobretudo a passividade, esta coisa de, aceita o mal, aceita... Não! Pois... Porque contradiz aquele mandamento da injustiça, não te calarás perante a injustiça, mas então é só mandar bocas. Yeah. Porque de resto é dizer, há uma injustiça, vê o lado do copo meio cheio. Yeah. E até certo ponto, sim, mas não podes olhar para aquilo como inevitável. Que parvoíce. Não é? Depois ele fala de não irás contra a mentira apenas a favor da verdade, em que ele ataca os fact-checkers e a imprensa outra vez, e depois diz... Trabalhos ordenados, estatutos, seguidores, bardamerdices. Quando comparados à força de uma vida em verdade, bardamerdices. Trabalhos há muito e porventura diz até outra melhores... vez, bardamerdices. 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 Isso é uma coisa fixe para terapia da fala. Puto, diz aí, bardamerdices. Então ele volta a dizer, procura ofícios mais alinhados com os teus dons e com tudo aquilo que te apaixona. Ou seja, trabalhos há muitos, percebes? Trabalhos há muitos. Há tipo vagas para dançarinos dos Exa. Pátio das Cantigas. Yeah. Trabalhos há muitos. Tipo, participante do Big Brother, dançarino dos Exa, programa de bricolagem, malucos do riso, life coach, vigarista. Se não gostas de trabalho nas obras ou no call center... ele tem sempre alternativas. Ele tem sempre alternativas, até porque... Para cada uma delas, quando ele apresenta o seu LinkedIn, não tem habilitações para qualquer uma. Ou melhor, tem habilitações para todas, que é uma confiança extrema. Ele chegou a tirar o curso de desporto, não acabou. Diz ele que não acabou porque foi para dançarino, onde foi campeão mundial de dança. Eu adoro essa do campeão mundial de dança. Sim, mas continua a ostentar esse título, que eu não sei que campeonato mundial é esse, mas enfim. Ele depois ataca os influencers, sim, enverdar pela mentira a troco de caixas chorudos ou de ficar a chorar por mais, sabendo que tem o poder de influenciar milhares e milhares de pessoas e ir por um caminho igual ao que postam, haja coerência ou só dinheiro na mesa. É venenoso, mas sobretudo indigno. Porque ele não faz isto. Ele não faz isso. Eu gostava que ele dissesse isso sobre os youtubers atuais, que estão radicalizados. Ou ele próprio. Então, ser maluquinho das conspirações dá seguidores também. Dá mais seguidores do que seres um gajo normal a dizer coisas normais. E, aliás, e seres um gajo normal a dizer coisas normais, ainda tem o adicional depois de teres os maluquinhos todos a atacar-te. Pois. E nós sabemos um bocado o que é isso, mas enfim. Também temos direito a falar de nós próprios. Temos. Sim. Porque se nós não nos amarmos a nós próprios, quem nos amará? Então, quem me amará? Sempre que há um mergulho... Se eu não me amar a mim próprio, quem me amará? Sempre que mergulhares em ti, ou no estudo e na pesquisa que a verdade hoje em dia exige, descobris as balelas com que obsessivamente desejam aliar a humanidade até afogá-la na obediência e não te exaltes. Caga nisso, enfim. Não, como é que se combate? Ou seja, tu aqui... Estás a cometer o erro da intertextualidade, que é, dizes coisas do livro e depois dizes coisas tuas e eu não sei o que é o quê. Pois, era afogá-lo na obediência, não te exaltes, terminou aqui. Ok. O resto fui eu. Ok. E então... Ele diz as neiras... Ele diz caga nisso. O caga nisso é dele. O caga nisso é dele. Pronto, então assim entre aspas, meu caro. Entre aspas. Caga nisso, entre aspas. Entre aspas, sim. Então ele diz que não interajas com pessoas que estão formatadas pelo sistema, evita isso, resguarda-te. E a ideia é, não interajas com essas pessoas porque elas podem te convencer. Acho que isso é o que está subentendido. Podem-te convencer. Okay. Então, ele diz, como é que se combate isto tudo, blá, 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 blá. Nada, é gostar de ti próprio. Eventualmente Deus vai resolver porque Deus é justo. Puta que pariu. É isto. Este episódio podia ter sido 5 minutos. Vamos aqui então à questão do sistema urinário do medo. Não irás contra o medo, apenas a favor do amor. Sistema urinário, disseste tu? Sim, do medo. Eu vou-te explicar. Mas é tão frágil que a partir do momento em que decides enfrentar o medo, enfrentá-lo não é ir contra ele. É olhá-lo de frente. Mija-se todo. O medo mija-se todo. O medo tem medo, mete medo ao medo. Isto sou eu a dizer. O medo mija-se todo. Eu acho piada. O medo é e sempre será incontinente a partir do momento em que deixas de fazer continência. Jogo de palavras. Sim, é o urologista do medo. Dá-lhe Chagas Freitas. Ele dizer, caminhares na sua direção até o veres, o medo, até veres o medo esvair-se na sua própria urina. Ele adorou esta imagem. E então, para o todo mundo ver os seus medos entregues a algálias. Continua... Então... Recebe um golden shower do medo, não é? Yeah. Olha-o de frente,
que ele mija-se para ti. É isso? Exatamente. Ok. E aqui, pronto, a primeira referência é a Matrix, não é? Vive-se numa Matrix, mundo que aparenta ser real para que não se perceba a verdade, na qual o medo, seja através de ameaças, perseguição, discriminação, censura ou julgamento, é o prato forte, mas praticamente vazio, que serve frio pelos cozinheiros do crime. E então ele diz, atacam-me muito. Mas como sobrevive a tantas investidas? Fazem-me esta pergunta tantas vezes. Ele responde, como? Como? Como é que fazes, Gustavo? Como é que sobrevives à tua vida tão difícil? Simplesmente não indo contra eles. Não faz nada. É superior. É superior. Nunca fales mal de quem fala mal de ti. Hein? Ele faz outras coisas. Ele não está a respeitar os mandamentos dele. Mas isso faz sentido. Sabes que em casa de ferreiro espeto de pau. Sim. Portanto, façam aquilo que eu digo, não façam aquilo que eu faço. Escreve um livro a atacar o sistema e a atacar as pessoas que o atacam. E depois diz ele, nunca fales mal de quem fala mal de ti. Não é a altura dele ser magnânimo. A mais de metade do livro já chega, já sabemos o que é que ele está a fazer. Honrarás a verdade manifestando-a sempre, é o novo mandamento. Diz ele, há 8 mil milhões de verdades? Não há. Cada pessoa tem a sua verdade. Sim, tu tens a tua verdade, eu tenho a minha. Pronto, e nenhuma é menor nem absoluta, sejam quais forem as dúvidas e certezas. Não. É pessoal e intransmissível e, como tal, nada adiante querer que o outro a adote, seja com beijinhos à força ou com dinheiro em jogo. Não há várias verdades. Aliás, as pessoas são todas diferentes, mas tem de haver verdades objetivas. Sim, senão... tem de haver concordâncias de verdades. Uma delas é as vacinas funcionam. Discordo. Sim. Ele diz aqui, outra vez, a dúvida é filha do medo, a verdade, somente a verdade, não podes duvidar, tudo acontece por um bem maior. Uma pessoa não pode ter noção. E tens de dizer a verdade, custa quem custar. Mesmo que a verdade doa, sabes? Ou seja, no fundo ele acabou por fazer capítulo do eu sou muito frontal. Aquilo tem a dizer... Quem não gosta põe na beira do prato. Quem gosta, gosta. Quem não gosta põe na beira do prato. É isso. Espera aí, temos de apontar aqui uma coisa. Deus. Estamos a analisar um livro anti-pandemia e acabou de passar aqui pelo nosso estúdio o grande Salvador da Câmara de Ovar, uma das pessoas que mais apareceu na televisão durante o Covid, um grande promotor do medo. E esse não-nos. A pessoa que mais promoveu o medo e a Salvador de Ovar. Sim. Houve essa parangona, lembras-te? O Salvador de Ovar, porque ele chama-se Salvador. Sim. E achei engraçado isto. Enfim. Podíamos convidá-lo para ele comentar. Para ouvir aqui o livro do Gustavo Santos. Só uma parte. E então o gajo diz assim... Os gajos, o Gustavo Santos, o Salvador Malheiro, ok. Ele diz assim... As pessoas discutem porque não se respeitam a si próprias. Isto é um gaslighting do caraças, estás a ver? Imagina discutir com um gajo desses. Imagina, tens uma relação com uma pessoa assim. Não dizer concretamente com o Gustavo Santos. Estás a dizer uma coisa, estás a dizer a tua verdade a essa pessoa. E ele dizer, sabes porque é que estás a discutir? Porque não te respeitas a ti próprio. Isto é de uma pessoa passar-se esse gaslighting, sabes? Ele é especialista em gaslighting e não só em ghosting, que é, sim. Estás a falar mal de mim? Desativei-te. Não é? Adeus. Depois, outro mandamento. Escolherás o caminho do verdadeiro conhecimento em detrimento da ignorância. Que moral do caralho, não é? Mas este aqui é o capítulo mais concreto de todos. Porque ele aqui vai mesmo aos pontos. Vai ao ponto... Sim. Isto é, o que é que ele conhece, é isso? Então diz ele que a sociedade está repleta de gente que prefere a segurança da superfície, a ignorância, ao imprescindível e arriscado mergulho interior, verdadeiro conhecimento. Para que livros e artigos quando podes mergulhar dentro de ti? Está lá todo o conhecimento. Tu és uma autêntica biblioteca. E ele escolheu o verdadeiro conhecimento. Não esse conhecimento dos livros. Mas espera, Sérgio. Então ele escolheu o verdadeiro conhecimento. Mas se existem 8 mil milhões de verdades, existem 8 mil milhões de verdadeiros conhecimentos, não é? Mas o dele é o verdadeiro. E está acima dos outros? Está. Okay. Para ele está, por isso está. Ok. Percebes? Ok. E ele escolheu o verdadeiro conhecimento. Ele deu prioridade à autodescoberta. E eu penso, não, a heterodescoberta às vezes também é boa. Não pode ser assim narcisista. Mas... Depois ele diz, sentir para saber melhor quem sou, estudar para ver mais fundo, somar a minha soberania à verdade descoberta e agir. Se um gajo sabe muito interiormente, sabes também tudo exterior, porque tu estás a olhar para ti próprio. Isso é tão estúpido. Ok. Então, educação escolar é obsoleta e a escola é um cemitério de sonhos. E tu concordas com ele, não é? Eu concordo
Aliás, se quiseres, cito outro autor. Os Pink Floyd. Não, um senhor pedagogo, olha que morreu durante a pandemia, eu não sei se foi de Covid, o Sir Ken Robinson, que tem uma TED Talk muito conhecida sobre a escola mata a criatividade. A ideia de teres enveredado pelo conhecimento apenas científico, matemático, em que as pessoas vão trabalhando só em função do intelecto e nunca em função do corpo. Seja através de dança, teatro, outras formas de estímulo criativo, artístico, e que ele diz que são igualmente importantes no desenvolvimento humano, precisamente porque quando entras numa empresa tens de resolver muitas vezes problemas criativamente, e se não tens esse músculo trabalhado... Mas já está mal, já não concordo com uma coisa que disseste, que é, qual? Tu quase que falas como entrar numa empresa como o objetivo final da educação, que não é. Não é. De Para todo, mim é não o era mal isso. que está na educação, é esse, formatar as pessoas em função do mercado de trabalho e da economia e não o conhecimento pelo conhecimento e pela curiosidade. Mas o conhecimento pelo conhecimento, mas a escola tem uma utilidade também, não é? A escola é útil nesse sentido. É útil, e eu acho mas que acho tanto que pode ter um lado útil como inútil que é útil. Mas o útil para mim é o secundário. Tu estás a formar cidadãos, seres humanos. É isso, não, mas era isso que eu queria dizer. Sim. Isso que eu queria dizer, que é, vai só no sentido utilitário da escola, de pôr-os a trabalhar num sítio, e não no sentido de, olha, das pessoas ganharem literacia política, literacia social, serem cidadãos. Para não acreditarem em Gustavo Santos. Por exemplo, para evitarem Gustavo Santos ou para não acreditarem em TikToks do Chega, por exemplo. Pronto. Mas eu, sim, concordo com isso. É neste sentido. Agora, sei que essa pessoa, o Gustavo Santos, deve dizer outra coisa. Diz ele, as salas de aula são na maioria uma linha de montagem fabril, doutrinada agora também por uma ideologia de género, que promove sobretudo o caos interno em detrimento da autodescoberta, tal como está homologado pelo sistema. Ideologia de género, claro, não é? Ele define. É, doutrinar uma criança, em vez de deixá-la usar a sua liberdade criativa e de pensamento, é matar tudo que ela desejava ser quando ela fosse grande. Então espera. Então, mas se a escola tiver a dizer que as crianças têm de ser algo, também não estão a limitar? É. Ok. Doutrinar Bate é quando ensinas certo. às crianças coisas que eu não percebo ou não concordo. É isso. Isso é doutrinar. Se eu não percebo, estás a doutrinar. Mas ele depois explora mais a ideologia de género. Calma aí. Mas sim, ele vai por aí. Oh, meu Deus. Depois fala aqui globalismo, também outra palavra-chave do Qual? QAnon. Globalismo. Globalismo. Obviamente. E então como é que se combate? Diz ele, o globalismo só imperará diante de um absentismo de soberania pessoal. E então como é que se combate esta coisa nefasta que é o globalismo, seja lá o que isso for? Será com votos? Já sabemos que não. Não. Combate-se assim. Basta perceberes que não há nada para aprender com esta gente. É isto. Então, é cagares. Cagas. Não importa. Então e como é que combates isso na prática? Nada. Ok. Ele não tem respostas práticas. É acreditares em ti próprio. Diz ele, tudo é política, menos tu. Ou seja, Gustavo Santos destrói Aristóteles. Aristóteles, era isso que eu ia dizer. Vai à merda que isto do homem ser um animal político. Aristóteles, não é manda a tua túnica para o lixo, meu boi. Sentir ou não sentir, eis a solução e o problema. Hoje sentir é polémico, é pecado. Primeiro Aristóteles, agora vem Shakespeare, carago. Sim. Isso, e assim é, porque é no sentir que te conheces e que habita a verdade que nasceu contigo. Isto não quer dizer nada. Não. Quer dizer Então nada. espera. O que ele está a dizer é que o conhecimento é pré-determinado? Talvez, sim. Isto é, todo o conhecimento que tu tens já está dentro de ti? É. Ai, que coisa estúpida. É quando sentes que ganhas a absoluta consciência de quem és, do que andas aqui a fazer, de quem são e do que querem fazer contigo. Treta. Depois, é por isso que o sistema não pode, com gente ousada, que rachou os moldes parentais e saltou as barreiras educativas, religiosas, políticas e sociais para se assumir como genuinamente é. E eu, Gustavo, eu tenho aqui uma novidade para ti. O sistema está-se a cagar. O sistema não quer saber. E atenção, eu acredito no sistema. Eu acho que vivemos num sistema capitalista, liberal, e há coisas boas e há coisas más em que temos de superar esse sistema. Agora, achar que o sistema se montou e criou pandemias para te lixar, isto é ter uma perspectiva tão narcisista do mundo. Depois diz ele, respeitarás a verdade do outro. Este capítulo é muito engraçado. Porque ele aqui, finalmente, ao 7º, fala sobre outros. Ok. E ele diz que precisas de gostar de ti próprio, mas os outros também estão lá. Também existem. Mas, para ver se eu percebi até agora, que é, este é um livro, no fundo, que ele sentiu uma urgência de escrever, chamado O Último Testamento, e que é sobre
o mundo que o rodeia, mas é um livro que vai ser datado, não é? Porque, no fundo, é uma reação à pandemia. É isso? Não é só a pandemia, a guerra da Ucrânia, a inflação. Ok, tudo isso. ok. Mas é um ensaio que ele tentou estruturar com 10 mandamentos, mas que é uma coisa sem pés na cabeça, Não é isso? tem pés Não na tem cabeça, estrutura. é. Ok. Então ele fala aqui dos outros, as almas reconhecem-se. E é através de um baque no coração, de um arrepio da pele, de um tesão, fim de Ei, sabe-se espera. lá onde. Dá-lhe um arrepio na pele. Que música é essa? Mas nem ouviste a última De parte. Marco que é Paulo. melhor. Desculpa, Sim. comecei a pensar em Marco Paulo. Sim. Você não tem um pingo de vergonha. Ok, anda. Vai. De um tesão vindo sabe-se lá de onde. Eu gosto que ele use tanto a palavra tesão. Ou Sim. seja, tu teres uma ereção é o sinal de que reconheceste uma alma E gêmea. tu gostas de utilizar tesão no masculino? Não. Pois. Eu nem gosto muito dessa palavra. Acho que é uma... Muitas vezes é usado não no sentido literal, mas eu não consigo deixar de lembrar que estamos a falar de um pênis ereto. Não é o Foz Foz Bandido que tem um dos álbuns, não se chama O Amor Dá-me Tesão? Não sei. O Anel? E então porquê é que as pessoas são importantes? Basicamente porque as pessoas são e sempre serão quem somos. Ou seja, as pessoas são importantes porque me servem a mim de várias formas. E testam-nos. Ah... Ou seja, O as lado pessoas- utilitário das Sim. pessoas, não é? Sim. Se me servem, servem. Se não me servem, não servem. Não, e mesmo quando não servem é bom porque aprendemos coisas. Aprendemos coisas, É. desativamos, mas aprendemos. Aprendemos que aquelas não servem, É. pelo menos. Sobretudo porque há esta questão dos pais, que ele diz. Os nossos pais, por exemplo, são escolhidos por nós. E nós somos escolhidos pelos nossos filhos. Com um acordo, claro, como tal. Hã? Ambas as partes são responsáveis por tudo o que vivem a viver uma com a outra. Ou seja, se o teu pai te trata mal, Puta que a culpa é tua porque tu é que te escolheste. Eu não quero falar de nazis outra vez. Mas eu acho que a mãe do Hitler não devia ter querido ter o Hitler. Qual é que ela Não, morreu não, antes? não. O Hitler é que escolheu a ela. Pois ela escolheu. Coitada da senhora. Pá, olha. Mas ela Ele se também calhar tem sabia culpa. que ela ia morrer cedo. Mas ela tem culpa. Então ele fala aqui sobre a mãe dele. E diz ele, só perdoei a minha mãe por toda a infância que vivi debaixo da sua guarda e por todos os medos que conheci através dela. Sabiada, pá. Yeah. Sim, aquele agradecimento mesmo passivo-agressivo. Obrigado por me teres tratado mal, mãe. Pois é isso que é. Ele diz isso em N entrevistas. Sim. Fala muitas vezes do pai também. Fala aí do pai a seguir. Fala a seguir do pai. Pronto. Que é obrigado pela violência. Sim. E isto é uma merda tão passiva-agressiva que eu digo assim, Gustavo, há psicoterapia. Enfrenta isso. Porque parece que é um trauma que não conseguiste ultrapassar. Ainda não te amaste o suficiente nessa parte porque o teu inconsciente está-te a foder todo. Yeah. Mas ele diz, ela deu uma força para enfrentar qualquer medo, pois tudo o que me possam fazer eu dizer a meu respeito será sempre uma brincadeira quando comparado com o que vivi sob sua custódia. Que é super perverso isto. Ou seja- Obrigado, mãe, por teres sido horrível. Sim, e portanto, eu acho que devíamos ligar para o CPCJ. Porque eu acho que o Gustavo Santos está a maltratar os filhos. Porquê? Porque se ele é quem é, este ser humano extraordinário, porque os pais dele o maltrataram, ele vai querer que os filhos sejam... Não, ele diz o contrário aqui. Oh... Ele diz que o contrário. Então. Que os trata. Então eu sei porquê também. Que é, ele não aceita que os filhos sejam melhores que ele, portanto ele vai tratá-los bem. Isso é fixe. Ele também agradece ao pai, porque o pai abandonou. Certo. E para ele foi uma lição muito importante. Aceitar que um pai pode deixar um filho em prol da sua autodescoberta foi muito libertador para ele. Ou seja, passou-lhe a mensagem de que um dia ele poderá fazer o mesmo. E não sei. E não sei o que é que se estará a passar agora. Sim, ele depois fala sobre os filhos e ele diz que eles é diferente, não há nada para perdoar, eles estão bem e ele vai tratá-los bem. Opa, eu acho que vai Sim. haver os filhos na universidade. Teu pai é quem? Não, os filhos estão bem. Os filhos vão à escola? Não sei, devem ir. É Aí obrigatório. imagina que eles têm escola em casa com o Gustavo Santos. O que Ei, pode coitados. acontecer é um filho começar a questionar a verdade do Gustavo Santos e aí ele pode ter de o abandonar para lhe dar uma lição importante. Ou para o Mas Gustavo até ver- Santos, ou para o Gustavo Santos sentir, pai, não preciso destas pessoas à minha volta. Sim. Até ver, ele diz que os filhos está tudo bem com eles Ai, e que Jesus. os ama muito. Mas, Pá. atenção. O amanhã, imagina o que é. O teu pai é quem? Ai, coitado. Olha o bullying que eles sofreram. Mas depois ele fala muito dos relacionamentos. De relacionamentos com
parceiros, mulheres, namoradas, etc. Uhum. E é sempre numa cena de pá, tudo tem um fim, tudo é precário, são fases. É sempre, ele é tão parasita emocional que ele suga das pessoas aquilo que pode sugar, seja Tá bom ou mau. feito. Depois é uma fase, vai Yeah. para outra aventura. E então ele diz que no início é espetacular e o caraças tem de se respeitar, etc. Mas pá, depois fica tudo bem. Depois fala de amizades e de amizades é a mesma lógica. É pá, um amigo, pá, é um compromisso leve, porque identificamos, opá, e depois cada um vai à sua vida e é uma coisa Ok. tipo, e depois o capítulo sobre amigos é basicamente que é, pá, se um amigo te cobra, acabou. E eu penso, Eu já ouvi isso dele, algures. pá, não sei, é uma coisa comum. Ele diz que se a mínima cobrança existir, então não é amizade, porque não há verdade interna, do outro lado é hostilidade. Eu percebo até certo ponto. Se um amigo estiver sempre a sugar, como o Gustavo faz, é chato. Epá, mas eu admito que os meus amigos me cobram coisas. Cobrem. Cobrem coisas que me cobram. Assim que te cobram, se calhar, epá, isso é a tua cena. Ok. Yeah. Mas eu admito que me cobrem coisas. Porque são meus amigos, eu vou-lhes cobrar coisas a eles. Claro. Tipo, quanto mais não seja, que estejam lá por mim. Sim, Gustavo, combinámos às 5, porque é que só apareceste às 10? Pois. Estás-me a cobrar às horas de Estás a chegada? questionar a minha verdade. Pá. Mas acho piada a leveza com que ele fala sobre os laços de amizade, que é... Diz, e depois fala aqui, como acabar com um amigo. Tu sentirás um alívio enorme. Existe um episódio de Seinfeld sobre isso. Sim. Não é? Yeah. Como acabar com um Sim. amigo. Diz ele, tu sentirás um alívio enorme ao libertar-te dessa relação que já tanto te deu. A pessoa acabará por encontrar uma oportunidade oferecida de mão beijada por ti para que finalmente se autodescubra e quiçá um dia ainda te venha a agradecer. Mas espera, para lá. Sérgio, vamos lá discutir isto. Tu já acabaste amizades sem pôr um ponto final a uma amizade, Não, que é deixam de se ver, Sim. deixas de sair com E não aquele quer grupo. dizer que tenha acabado, mas... Sim, mas pronto, se virem, então, Sim. man, tudo fixe e não sei o quê, vamos combinar qualquer coisa. Mas não é, olha, temos de falar, não fazes um... Nem ponho as coisas nos termos. Olha, eu deixei de falar com ele, mas dei àquela pessoa uma oportunidade dela se autodescobrir. Não quero lá saber. Opa, que cagão, que cagão. Mas isto mostra que ele é uma pessoa completamente supérflua ao nível das relações. É uma pessoa autocentrada, que suga, é um parasita emocional, em que as amizades acabam, são supérfluas e têm caducidade. Ou seja, ele não contempla a hipótese da amizade para toda a vida. Sim. O hilariante aqui é que, pronto, falámos de relacionamentos e de amizade, e ele da amizade é isso. A amizade, pá, temos de acabar, e se as pessoas nos cobram, temos de acabar com elas, e que não sei o quê, porque eu é que tenho de estar à frente, não sei o quê. Depois fala sobre relações com pessoas avulsas. Pessoas aleatórias que ele encontra na rua. E aqui deixou de haver frieza. Aqui é tipo, a pessoa avulsa é sempre incondicional. Ok. Ele diz que não há nada melhor do que desabafar com uma pessoa com um desconhecido. É por isso Tipo que um bêbado no autocarro. Sim, é por isso que desabafar com um estranho é mágico. Não é mágico. Diz ele, nada é Eu acho que o Gustavo constrangedor. precisa desabafar com um estranho, mas com um estranho que tenha diploma. Não, ele precisa desabafar com um estranho. Sabes porque é que ele gosta tanto de estranhos? A minha teoria é que ninguém está para aturar. Imagina, ele é aquele tipo de pessoas... Falas com ela 10 minutos, passar 10 minutos já não estás para aturar. Epá, Então, eu conheço pessoas assim. E acho que tu também conheces conheço pessoas algumas assim. pessoas assim. Uhum. E acho que o gajo é esse tipo. E que, diz ele, desabafar, nada é constrangedor, não há tabus, não existem muros entre nós, é tudo belo. Yeah. Não. Aliás, quanto mais estranha uma pessoa, mais tabus tenho com ela, porque não a conheço. Epá, eu não tenho paciência também. E então ele diz, somos mais compreendidos, aceitamos melhor, somos mais aceitos. E eu contrasto isto com o que ele diz atrás sobre amigos e acho que diz tudo sobre o que é este gajo. Yeah. Ninguém o está para aturar. Todas as pessoas o desiludem, obviamente, porque ninguém... Yeah. Toda a gente diz, Gustavo, olha, se quer não tenho tempo. Sim, olha, E eu ele tenho diz, um comboio ele diz, para apanhar. Então pronto, olha, vou dar uma oportunidade para te descobrir, vou-te libertar. Vou chatear um estranho no autocarro porque mais ninguém quer falar comigo. Epá. Eu acho isto muito engraçado. Ele é um parasita emocional, ele extrai das pessoas. As pessoas não estão para o aturar e ele, então vou andar aqui a extrair de um desconhecido qualquer, das pessoas que vão às minhas conferências. Enfim, próximo mandamento. Dignificarás a tua liberdade. E ele diz que vivemos numa altura em que as pessoas abdicaram muito da liberdade por causa da fraudemia, da vacina, muitos carneiros. Pessoas, olha, como o Salvador Malheiro, que fecharam uma cidade.
Epá, sim. Yeah. Esta coisa de confundir, lá está. Quando és tão autocentrado, não consegues pensar no bem comum. Não. E como não consegues pensar no bem comum, e que se calhar foram salvas muitas vidas, precisamente por ter havido algumas restrições, sobretudo a ideia de que, se calhar na faixa etária do Gustavo, não houve tanta incidência, mas que ele podia ser um portador e ter incidência noutras faixas etárias ou pessoas que tivessem alguns problemas médicos mais graves, pá, se calhar conseguiu salvar-se bastantes vidas, não é? E veio depois a vacina, que há curiosamente dados específicos do efeito da vacina nas sociedades onde foram aplicadas, sobretudo onde tens inoculações acima de 90%. E a partir do momento que optas, porque é uma opção, não olhar para isto e dizer, epá, realmente, foi só aquele bocado. Pá, e podemos continuar agora a viver em liberdade. Pá, uma ameaça existencial que a humanidade teve, inédita, única, nos nossos tempos de vida, Yeah. e olhar para isto com uma leveza. Gostava tanto de o ver na altura da por peste outro lado, negra. Mas tu estás a ver o lado positivo do que se conseguiu, mas este tipo de discurso por parte de pessoas poderosas também matou muita gente. Ah, pois foi. Portanto, também há esse lado. Claro. Não o Gustavo Santos em concreto, porque ele não é um presidente de nenhum país, mas houve gente que defendeu estas ideias, que acabou por morrer de Covid. Yeah. E então, este capítulo é sobre os problemas sociais. E então, é o mais concreto de todos. Afinal, era este. Era este? Era este. Ah. E então ele fala sobre inflação. Porque inflação devia ser o que estava nas notícias. Quando Pá, eu ele... estou a rir porque Sim. estou a pensar o Gustavo Santos a escrever sobre Não, inflação. ele não vai falar sobre política monetária nem Não? sobre dinheiro em circulação. Ok, é pena. A inflação estava nas notícias quando ele escreveu este livro, porque ele vê as notícias, aparentemente. Pois, apesar de... sim. Estás a ver? E então- ele a dizer para as pessoas não verem notícias. E então- E ele a ver. A inflação para ele é aquela coisa, os preços aumentaram. E então ele usa esta parte da inflação para falar sobre economia em geral. Não é inflação. E então ele diz que uma belíssima estratégia para arrancar a dignidade à maioria das pessoas é retirar-lhes o poder de compra. E a única forma de continuar a enriquecer é continuando a empobrecer-nos. Ok. Há desigualdade, sim senhora. Ok. Há muito o dinheiro está mal redistribuído ao nível Parabéns, global. Gustavo. Bem-vindo ao mundo do capitalismo. Mas calma aí, diz ele, o preço da eletricidade e do gás disparou com a fantochada agendada na Ucrânia, mas disparou para patamares em que muitas famílias não podem equacionar sequer e em pleno inverno viver com o radiador ligado. Linha! Era para dizer isto? sim, Ou bingo, seja, sim, bingo. linha. Neste caso fez linha, já, não é? Porque já Agendada bateu. na Ucrânia, sim. Bateu na Ucrânia, bateu nas vacinas, não é? Ok, fixe. Depois, saúde. É por isso que vemos as pessoas doentes. A saúde, que devia ser uma prioridade, fica para último. Apesar dos médicos serem o que são. Claro. Quer dizer, o sistema imunitário é que, enfim. Eu queria lembrar aqui uma coisa, que eu lembrei-me de outra coisa. Tu lembras da história do carro, que ele tinha um carro muito bom, era um Porsche? Sim, que ele foi capaz de desapegar do Porsche. Do Porsche. Que ele disse, pá, olhou um dia, não é, para a garagem, e este já não tem uma ligação emocional. Este Sim. carro, vou vendê-lo, pá, meteu à venda e no mesmo dia, não foi? Houve um gajo que Sim. o comprou imediatamente. Lá está. O que não é de uma pessoa é de outra, porque Sim. ele faz isso com coisas e pessoas. Pá, esta namorada já não me serve, mas há de haver alguém que vai ficar muito contente e a ter, eu já estou farto, já usei, está usado. E ela ganhou muito. Eu estou-lhe a dar um ensinamento precioso Yeah. ao acabar com ela. Aliás, Mas só a ideia o dele melhor ter... que ele faz pelas pessoas é abandoná-las, por acaso. Só a ideia dele ter tido um Porsche, nota-se que ele efetivamente também não dá meta à frente de bens materiais de outras coisas, não sei o quê. Pois. Mas um Porsche é mesmo aquela coisa que diz, pá, não ligo nada a bens materiais. Não. Porque é aquele carro banal, não é? Tipo, é um Fiat, um Porsche. É fácil falar quando se é isto. Yeah. Ele diz, é por isso que vemos as pessoas doentes, não há dinheiro para seguros de saúde, para consultas no privado, nem para medicamentos, vai tudo recambiado para o SNS. Tipo, era como se fosse mau. Como se fosse mau, percebes? Haver uma alternativa para as pessoas. É giro como as mentes independentes, invariavelmente, têm um pensamento neoliberal proto-fascista. Sim. É giro, não é? Como é que o senhor Karl Marx Santos resolve os problemas das desigualdades? Então vamos lá. Sabes como é que é? Então... A única forma basta perceberem que isto faz parte do jogo deles. Abandonem, deixando de escutar conceitos políticos e de propaganda. Mais uma vez, é tapar os ouvidos. Foda-se. Porque se tu ignorares o que se passa, os preços baixam, as pessoas tornam-se ricas, é ignorar.
Mas olha que isso é bem jogado da parte dele, que é, se toda a gente deixar de ver notícias e a única fonte de informação for o Gustavo Santos, este gajo vai ficar multimilionário. Sim, para ele é. Diz ele, abandonem-no, deixando de escutar conselhos políticos e de propaganda, desobedecendo a leis forjadas inconstitucionalmente, escolhendo melhores companhias, claro, melhores companhias, pessoas... Gustavo Santos. Sim. E claro, pois é daí que vem a soberania, dando mais ouvidos à vossa intuição e tudo que vos apaixona. Eu não percebo qual é a ligação entre isto e o problema da inflação. Não sei. Eu, de repente, se deixar de ouvir os políticos, passo a ter dinheiro na conta. É isto? Pelos vistos é isso. Pronto. E vem lá um senhor a casa, olha, o senhor já não ouve os políticos há 2 meses. Parabéns, tem aqui um cheque. Sim. Está a desobedecer a leis. Leis inconstitucionais. Epá, não sei o que é que ele quer dizer. Yeah. Porque há leis que, se calhar, se ele desobedecer, vai preso. Yeah. Diz ele, pega na tua criança interior e pira de penhasco acima. Depois, Penhasco acima. ideologia de género. Oh, diabo. O bingo... Eu vou gostar disto? Não vais. Porque ele aqui é QAnon puro. Ok. E ele diz que, sendo a redução da população mundial um dos objetivos assumidos da agenda política... A redução? Sim, criaram os gays para reduzir a população mundial, percebes? Porque as pessoas... Criaram? Esta é a conspiração. A conspiração é que fala-se muito, quer-se dar direitos a LGBT, porque é a tua estratégia para reduzir a população. Eu digo, em termos de estratégias de redução da população, é melhor do que matar mesmo. Ai, puta que pariu. Mas, sim, então ele diz, sendo a redução da população mundial um dos objetivos assumidos da agenda política, e para isso muitos já terem contribuído as recentes agressões à fertilidade humana, assumidas e esclarecidas através da divulgação dos efeitos secundários da vacina... pelas próprias farmacêuticas. Então, espera que está tudo ligado. Sim, está tudo ligado. Ok, tu recebes a vacina. Ficas estéril. Ficas estéril, certo? O teu útero é um deserto. E a vacina cria o quê? Uma vontade urgente de homens sorver pilas e de senhoras esfregar vaginas. Essa é a vertente da infertilidade. Depois disso estás a entrar na vertente da ideologia de género. A ideologia é a doutrinação. Esta ideologia caótica, imagine-se, ganha um espaço no currículo escolar e é doutrinada. Tipo, há uma disciplina chamada a cidadania que visa pôr em causa a imagem do homem, a imagem da mulher e, por conseguinte, o sentido da família tradicional. Pai, mães e filhos. A opção pelo transformismo, por exemplo, tem tido uma propaganda inimaginável e isso, naturalmente, só pode trazer consequências gravíssimas. Ou seja, se tu olhares para dentro de ti e descobrires que és gay, não sejas, sabes? Não, duvida. Espera aí, vamos lá, Sérgio, que isto agora deu-me um bloqueio mental, que é, se tu descobrires que és gay, segundo a primeira teoria do Gustavo, aceita quem tu és. É. No entanto, aceita quem tu és desde que sejas homossexual. Aí duvida de quem tu és, porque é alguém que te está a doutrinar para tu seres. Calma, porque ele faz aqui um sou, não sei o quê, mas... Ele fala, eu não sou homofóbico, mas ele tem esse momento aqui. Calma aí. Porque o problema dele é dizer às crianças que os gays existem. Certo. Ele diz assim... Eu sou um homem absolutamente a favor de qualquer orientação sexual. Não há ninguém mais a favor do que eu. Não me oponho a nenhuma transformação e acredito piamente que as pessoas devem sentir-se livres para escolher o melhor para si. Pois, porque isso é questão da liberdade. Mas... esta matéria de que agora te falo não é nada disso. Não é inocente. Não é pelo melhor das crianças, não é por uma igualdade de direitos. É atacá-las na inocência. É castigá-las com informações inapropriadas para a idade. O que é inapropriado para a idade? Dizer... que há orientações sexuais diferentes. Eu acho que esta informação é apenas inapropriada para pessoas da idade do Gustavo Santos que têm... o mundo o quê? Está agora... o quê? Podem cortar a pila e podem cozer a... O que é isto, pá? Opa, é super perigoso. Há muita gente a pensar assim. Isso parecia uma carta daquele pai de Famalicão. Mas ele mistura isto. Mas depois, lá está, ele mete-se no beco retórico dele, que é... Mas o que é que eu tenho contra gays? Não tenho nada, até que conheço alguns. Mas o problema é as crianças, a inocência. E como é que estão a destruir a inocência das crianças dizendo que há orientações sexuais diferentes? E que muitas delas têm essa orientação sexual e não têm de sofrer por isso. É a verdade delas, Gustavo. Aceita. Há 8 mil milhões de verdades no mundo, pá. Mas como é que ele sugere que se lide com isto? Então...
Ele sugere que se interessem cada vez mais pelo que se passa na escola com os filhos. E à mínima suspeita de desconforto, deslumbramento ou tentativas de esconder o que quer que seja, abortem a frequência essa disciplina, chamem a polícia, peçam para identificar o professor e abram-lhe um processo. Ou seja, senhor polícia, estou a falar de gays com o meu filho. Quero denunciar. A solução dela é torna-te uma Karen das escolas. Torna-te um daqueles pais chatos. Torna-te um bufo. É, um bufo. Eu quero proteger a inocência dele, que um dia quero que ele seja ele próprio, desde que não seja gay. Ou melhor, se for, pode ser, desde que não seja por influência da escola. Pois, alterações climáticas. Oh, meu Deus. Bingo! Cientista Gustavo Santos fala de alterações climáticas, que é uma distração, porque sempre houve, sabes esse argumento? Sempre houve. A Terra é um organismo vivo, o clima sempre mudou. Portanto, isto não é diferente. O que eles estão a fazer agora é querem controlar-nos e aprisionar as pessoas em casa e, sobretudo, impedir-te de sair com o teu carro para ires meditar para a praia. Porque acho que isto é o problema de Gustavo Santos. E então ele diz: o sistema pretende, com mais esta mão cheia, ou melhor, com este caminhão atestado de areia para os nossos olhos, amedrontar as pessoas com o calor em excesso, com a subida do nível das águas ou com tempestades apocalípticas e, claro, culpabilizá-las pelo excessivo consumo de energia que está a destruir o planeta. As aplicações meteorológicas estão constante e propositadamente a alterar as previsões. Gustavo, clima não é tempo. Tipo, tu abres uma aplicação, vai estar sol, e depois de não estar sol, isto não quer dizer nada. Isto não é nada. Mas ele diz que isto é um plano dos políticos para nos controlarem, para nos obrigar, para nos impedir de usar o carro e para nos impedir de estar em casa. Para nos obrigar a estar em casa, aliás. E ele diz que isto não foi criado pela salvar o planeta, mas para facilitar a vida de quem vive nas cidades. Ou seja, querem obrigar-nos a andar de bicicletas e coisas assim. Ok. E qual é que era o mal disso? Para ele há mal, porque ele está na conspiração da cidade de 15 minutos. Que já ouviste dessa? Não, qual é essa? Pronto, o conceito de cidade de 15 minutos, já ouviste falar disso? Não. Que é construir as cidades de forma em que tu, num raio de 15 minutos de consegues deslocação, consegues chegar a todos os sítios que precisas, desde okay. lojas, hospitais. hospitais. Isso era espetacular. É um conceito bom. É. Que estes gajos das teorias da conspiração pegaram nisso e dizerem que querem meter-nos em campos de concentração. Querem confinar-nos a cidades de 15 minutos. E o Gustavo Santos propõe esta propaganda. Ou seja, é uma ideia sustentável, para as pessoas terem um estilo de vida mais sustentável, com transportes públicos, então, com jardins. É espetacular, fogo. E nós até temos a sorte de viver numa cidade de 15 minutos, por acaso. Epá, andar a pé, fogo, Sim. eu saio de uma ponta da cidade, consigo ir a pé para a estação de comboio, Pois. não é 15, é 20. Portanto, olha, passou o Salvador Malheiro, vou-lhe perguntar como é que ele reduz isto em 5 minutos. Isto é um campo de concentração, é o conceito de campo de concentração para ele. Mas depois o Gustavo admite que nós poluímos muito, mas não poluímos assim tanto. Quem polui são os políticos e as grandes empresas, que é o que os ativistas das alterações climáticas dizem, que é esta questão não se resolve com soluções individuais de reciclar, certo, mas com soluções sistémicas. Portanto, não é treta nenhuma. Não, mas então o Gustavo aí tem razão, ou pelo menos não é ter razão, é coerente, que é, nós fazemos o nosso papel, mas é escusado fazer, porque quem tem de resolver é o sistema, e como ele não acredita no sistema, é contra o sistema, portanto, isso não existe, não temos de fazer nada em relação a isso. E o gajo odeia cidades. Ele diz, eles querem tirar-te o carro com folhinhas mansas em nome do ambiente, para que não tenhas como viajar e vivas dentro de uma gaiola a que chamaram bairro para ver se comes mais nunca pensei nisso. Testa. Mas sim, nunca pensei nisso. É comum. Esses maluquinhos todos agora andam nisso. Nunca pensei nessa cena de querem-nos tirar o carro para limitar. Mas se estão a construir comboios de alta velocidade, em que é que nos estão a limitar? Se estão a aumentar as rotas comerciais low cost, em que é que nos estão a limitar? Ele diz que é uma gaiola que chamam bairro. Enfim. Ok. Mas depois, o capítulo 9 é sobre a natureza e sobre o quanto ele gosta da natureza. Ou seja, ele, por um lado, ele classifica como conspirativos os esforços para salvar o planeta, mas depois diz que gosta muito da natureza, que adora e só se encontra com a natureza. Aliás, ele diz que a maior parte dos livros que escrevi foram mostrados por ela e eu aqui tenho de estar contra a natureza. Ai, puta que pariu a natureza. É destruir tudo. É destruir tudo. Por mim é terraplanar a natureza. Isto é o melhor argumento contra a natureza que eu já vi. Porque se a natureza anda a ditar estas merdas ao Gustavo Santos, parem, senhoras árvores, parem de ditar Mãe livros. natureza, pó caralho. Então ele fala de cuidar da natureza e não sei o quê.
E então ele diz como é que uma pessoa, que é a coisa mais estúpida, é uma ideia concreta, se calhar a única que ele tem neste livro, que é como preservar e salvar a natureza, é para abandonarmos todas as cidades e irmos todos para o campo. Ai, E eu penso, Gustavo, morar numa cidade é o mais sustentável que pode haver. claro. Se formos todos morar para o campo, fodemos aquilo tudo. Se for... Não digas isso ao Gustavo. Não, Deixa-o ir viver ele sozinho diz, para o campo. é preciso sair das celas apelidadas de apartamentos, dos estabelecimentos prisionais chamados prédios e dos bairros controlados onde os espaços verdes vão morrer nas mãos de infraestruturas sem nexo. E ele diz que as quarentenas foi a preparar-nos para isto. Para nós ficarmos nos nossos apartamentos. Ai, meu Deus, coitado. E ele... Coitado, agora estou com pena dele. Já nem irritado estou. Estou com pena. Chega aqui um momento que eu fico com pena destas pessoas de viverem completamente alienadas. Sim, vamos todos para o campo. E ele diz assim, sobre a experiência da pandemia dele, porque ele nem teve... Ele diz que a pandemia foi horrível, confinaram-nos, mas a pandemia dele foi fixe, porque ele diz, um mero exemplo, o meu exemplo, a viver no Monte de Alentejano na altura, sei exatamente do que estou a falar. As minhas quarentenas foram apoteóticas. Passeios na rua sempre que me apeteceu, ao sol ou à chuva, a brincar com os meus filhos e a fazer caminhadas com os cães. E então, a solução dele, o menino... Nem no Monte Alentejano nem sentiu que havia pandemia. Yeah. Até gostou. Não viu as notícias. Então é por isso que temos todos nós de ir para o nosso próprio Monte Alentejano. Achas que há montes alentejanos para todas as pessoas? Pá, há 10 milhões de montes alentejanos. Sim. E depois as pessoas moram nos seus montes alentejanos, metem-se nos seus carros e vão trabalhar para as cidades desertas, nos seus hospitais. A não ser que também podem acabar hospitais, por exemplo. Sim. Podem acabar fábricas que fabricam coisas. Eu, à partida, eu não sei se o Gustavo consome coisas. Eu acho que não, meu. Não. Ele vive do que a natureza lhe dá. Não, mas imagina, tens uma fábrica de carros. Ele é a favor de carros. Então estão os operários todos que constroem os carros que ele precisa para ir para a praia meditar. Estão os operários a morar todos no campo, a deslocarem-se todos de carro para a fábrica para fazer carros. E eu acho que isto vai ser espetacular para a mãe natureza. Não, vai. A mãe natureza vai agradecer. Que ele mete-se no outro beco retórico engraçado, que é, não sei o quê, eu não abdico do meu Monte Alentejano e não sei o quê. E diz ele, e por favor, não me venham com a lenga-lenga de que sou um privilegiado, que isso não está ao alcance de todos. Mas não está, meu. O que ele está a dizer é, se tu queres um Monte Alentejano, vou ser coach. Pá, basta quereres muito. Sim. Ele diz que não é só para ricos. Aliás, eu não sou. Aliás, para ricos é viver na cidade, onde a especulação imobiliária atingiu níveis absolutamente estúpidos. E também não é só para ricos, nem só para agricultores. Sabes qual é a solução dele, pá? Qual é? Para a especulação imobiliária? Qual é? Já é construir mais? A especulação imobiliária atingiu níveis absurdos. As taxas de juros continuam a subir, a propriedade privada está a ser assaltada, a poluição é presença assídua. É bom que saibas que dificilmente haverá um final feliz. E então, o que tu tens de fazer é ir para o campo, onde as rendas são baratas. Nem aí. Mais um problema sistémico que este gajo resolve. Façam como eu, venham para o meu Monte Alentejano. Pois, último capítulo, finalmente, é agradecerás todos os dias. Isto, pronto. Ele aproveita este capítulo para dizer que tem uma vida top, para dizer que, eu estava muito triste, então estou aqui sentado numa cadeira, sob um deck de madeira, com vista para uma piscina de borda infinita, para um lago artificial, ainda que repleto de vida animal, e observo pacatamente o que se deixa observar. O gajo mora num resort, no Alentejo. Fogo. Que também é fixe para a mãe natureza, piscinas e coisas assim. Acho que é um consumo muito sustentável. Mas compensa ser maluco. Ele diz que, eu estou aqui e eu agradeço. Pronto, agradece. Ele não diz gratidão? Gratidão. É gratidão por tudo. E tens de agradecer por tudo que te faz mal, por tudo que o aproxima de uma vida perfeita e por tudo que te parece um autêntico pesadelo. É aquele agradecimento passivo-agressivo. E depois ele entra no tal beco retórico, que é agradecer por tudo e não sei o quê, e pessoas com cancro. E bebés mortos. E ele diz... Nesse caso, sim, agradece. Tens de agradecer. Ele diz, então que valorizar as pessoas com cancro. Porque eles, em determinado momento da sua luta, agradecem à própria doença o facto de as ter tornado melhores pessoas, mais conscientes e até ativas. Que merda! Ou seja, o cancro serviu como uma chamada na natureza para acordar pessoas adormecidas?
É Que super filho da perverso. puta. É mesmo filho da Já puta, não tenho é? pena de Gustavo Santos. Eu só lhe Pois. queria chamar filho da puta agora. Sim, é mesmo a filha da puta, não é? É. É que o gajo mete-se nesse beto retórico. Temos de agradecer ao que é bom, ao que é mau, ao que não sei o quê. E depois pensa, o ego dele, é pá, e pessoas com cancro realmente é chunga. Ele, não, esses também têm de agradecer tudo. Não tem. É perfeitamente legítimo que se sintam injustiçadas, que se sintam tristes, que tenham de lidar. Acho que todos temos na família e a probabilidade é muito elevada que venhamos a passar por isto. Yeah. E não é nada que se diga, não é aquela coisa de dizer, olha, fixe, ainda obrigado, cancro. Boi. Obrigado, cancro. Corno. Pois, não é à toa que se diz que quem nos trai, abandona e agride é um mestre que acabou de chegar à nossa vida. Alguém que vem testar de uma forma inegável a nossa soberania, o amor que nutrimos por nós. Olha o Jó, não é? A história do Jó. Não, tu tens de agradecer a alguém que abusa de ti. É. Porque essa pessoa, É diz isso. ele está aqui a dizer, esta pessoa é um mestre que chegou à tua vida. Que é... Pá, senhoras de todo o país que já sofreram de violência no namoro do namorado, agradeçam. Segundo o mestre Gustavo Santos, o corno. E pessoas que foram despejadas das suas casas. Agradeçam esta Calma, oportunidade. ele fala sobre isso. Pessoas que foram despedidas. Agradeçam. Ele diz isso. Agradecer aquilo que, seja por que motivo for, deixámos de ter, ainda que naturalmente, também nesta situação existam coisas que são muito difíceis de largar do que outras. Como uma casa, por exemplo, em que alguém é despejado e não tem para onde ir. Nunca vivi isso. Não consigo imaginar-me aí. Mas histórias dessas não faltam. Ainda assim, acredito que cabe a quem já tiver vivido essa realidade, ou esteja perto de vivê-la, encontrar o bom caminho dentro dessa angústia. Foste despejado, vê o copo meio cheio. Sente-te Foda-se. grato pela oportunidade, pá. Sabes que é que isto tudo me faz lembrar, e as pessoas que se não ouviram ou que só descobriram a segunda temporada deste podcast, ouçam o episódio do Quem Mexeu no Meu Queijo. Vão perceber também onde é que esta filosofia entrou, sobretudo na questão do emprego. Mas é menos moralmente duvidoso, apesar de tudo, porque ele aqui entra mesmo por... Não, é moralmente duvidoso na mesma, da ideia de, adapta-te. Pediram-te para trabalhares o dobro das horas, adapta-te, é uma oportunidade de crescer. Olha o que o gajo diz aqui. Ser tirado de uma casa só pode ser um convite para regressar a casa. Com letra A maiúscula. Gustavo. Eu, pelo que ele diz, ele passou por dificuldades. E eu não sei se terão sido dificuldades tão grandes como ele diz que passou. Se calhar faz parte da narrativa que ele quer contar. Mas vamos assumir que ele teve uma vida difícil. Não ganha autoridade moral para dizer este tipo de coisas. Claro que não. Pelo contrário, devia saber que ter uma vida difícil é uma merda. E que não devia desejar isso para ninguém, Claro. por muitos ensinamentos que isso traga. Sim. Que eu não duvido que traga, não é? Sim. A solução para tudo é agradecer. E aqui há mais um ponto da teoria da conspiração de QAnon, que ele diz: o grande reset tornou-se o grande despertar. O grande reset, o que é? É o título de um livro do Klaus Schwab e de outro coautor, que escreveram este livro na altura da pandemia. O Klaus Schwab, que é o líder, o presidente do Fórum Económico Internacional, que organiza Davos. E o gajo escreveu um livro na altura da pandemia chamado O Grande Reset, que ele e o coautor dele, eu sei porque eu vi um podcast que fala disto há pouco tempo, do John Ronson, o Things Fell Apart, que é um podcast excelente para perceber conspirações, quer a primeira, quer a segunda temporada. Então um dos episódios é sobre isto, precisamente. Portanto, eu estou por dentro deste assunto. Ele escreveu o livro O Grande Reset e a ideia do livro, na cabeça dele, era: esta crise vai-nos trazer todas as pandemias que a humanidade atravessou, levaram a grandes mudanças. Que tipo de mudanças é que esta pode trazer para nós? Ao nível de sustentabilidade, ao nível da forma como vemos o trabalho, ao nível... Era um livro desses de ideias, provocador. Sim. E eu não quero defender o gajo de Davos. Não quero. Repugna-me a ideia de Davos. Mas é legítimo. Certo. Só que como os gajos deram este nome, grande reset, os gajos das conspirações usaram isto como uma palavra-chave. Eles querem fazer um grande Reset à humanidade. Que estupidez. E então ele usa este termo, ou seja, mostra que está dentro desse mundo. E depois o grande despertar é o The Great Awakening, é do QAnon, é quando o Trump finalmente vai libertar toda a gente. E eu penso, o grande reset, sim, é um termo tenebroso, descontextualizado. Sim. É um termo tenebroso que pode apelar a esses instintos, mas não é mau por si só. Yeah. Eu sou a favor de um grande reset, há muita coisa que tem de ser mudada. Agora, grande despertar também não é bom. Pois. Também é tenebroso. Portanto, se vamos por aí... Parece linguagem dos partidos fascistas, não é? E então ele diz-me assim, já estamos a chegar ao final, felizmente. E ele diz assim: até porque sei que já chegaste aqui no meu livro. O mais certo é estares mesmo ao meu lado. Tão bom. Não estou, Gustavo.
Pelo contrário. Ah pá, foda-se. Não. E pronto, ele diz que Deus criou o mal para nos ensinar bem. E ele diz que já agradeceu à mãe, aos filhos, contrários. etc. Yeah. Há que agradecer as vitórias e as derrotas. E ele diz, o que é para nós já está há muito tempo a flutuar no nosso campo energético. Ou seja, há aqui lei da atração, há aqui um determinismo, aquilo que nos vai, há um destino e eu não sei então para que é que temos de ler esta merda, não é? E é isto. Depois chegamos aos agradecimentos. Ele primeiro gosta de agradecer ele próprio, obviamente. E terminamos. Atenção que eu saltei muitas notas porque isto já é cansativo. Sim. Mas o espírito está cá. Tá. Percorremos o livro todo. Ok. Tu, pela experiência de ler, então, que conclusão é que tiras deste livro? O que é que isto acrescenta ou o que é que não acrescenta? Porquê de editarem estes livros também? É uma coisa que me faz questionar. Eu acho E é engraçado aquilo que ele critica, não é? As pessoas, em vez de cultivarem o ser, estão a cultivar o ter, estão a cultivar o princípio económico, e este livro tem um princípio económico, que é, isto é polémico, este gajo vai à televisão, vamos vender bué de livros. Sim. Mas a questão Porque se a malta da alma dos livros acredita nisto, vão também todos para o caralho. Eu acredito que ele já não tenha tanto sucesso como teve há uns anos. Eu acho que ele já não deve ter empresas a pagar 3.000 euros. Esperemos que não. Porque há muita concorrência neste mundo. Ninguém quer cancelar de Gustavo chalupas. Santos. Eu espero é que a humanidade evolua para que as pessoas não sintam necessidade de E eu Gustavo acho Santos. que esta amargura toda e esta coisa, ele ter ido para as conspirações, para já muita gente tornou-se conspirativa na altura da pandemia porque olhou para a pandemia como um ataque pessoal. Sim. Querem roubar-me a liberdade, querem fechar o meu negócio. Há queixas legítimas, obviamente, mas a pandemia não foi uma coisa que te aconteceu a ti, Sim. foi uma coisa que aconteceu a todos nós e houve na política, da forma como se lidou com a pandemia, houve erros, mas também houve muita coisa bem feita e acho que houve vidas Mas sobretudo salvas. o facto de, como não pudeste viver a pandemia 2 vezes e ver resolvida de 2 maneiras diferentes, há sempre formas de interpretar isto, não é? Sim. E... Mas eu acho que o livro é tão ressabiado que eu acho que ele está a lidar com o seu insucesso. Eu acho que ele sente que, Achas que é que bateu contra uma parede. Sim. Ok. Porque este mundo das conspirações, e eu, curiosamente, eu aqui há uns tempos estava a ver as redes sociais de gajos de extrema-direita. E ele... O teu hobby? O meu hobby. E ele aparece bastante em eventos deles, com aquele gajo, com o Sérgio Tavares, o jornalista independente. E aparece ele, aparecem... Foi esse que lhe fez uma pergunta na apresentação do livro. Foi. Aparecem esses gajos de extrema-direita todos nos eventos dele. E eu acho que isto é um mercado em expansão, mas é um mercado limitado, porque ele não tem o alcance que os youtubers têm, não tem o dinheiro nem a independência financeira do Miguel Milhão. Mas qualquer dia vai lá também, não é? Poderá ir, mas... Acho que bate certo também no... eu acho que isto é um livro de um gajo que está encurralado, pá. Achas? Acho. Porque... eu acho que é ele a tentar explorar mais um filão. Acho que sim. Porque eu acho que, e eu aqui posso estar a ser preconceituoso, mas eu acho que as senhoras que gostavam e precisavam de ouvir isto do Hammett, porque a verdade é o Hammett é uma treta, principalmente na forma como ele coloca, mas acho que é um discurso, tipo uma espécie de pep talk fixe para aquelas pessoas que sentem... Tem baixa autoestima, não é? Tem baixa autoestima e que, eu dou tanto aos outros, dou tanto aos meus filhos, dou tanto ao meu marido, dou tanto aos meus colegas e estou sozinha, ou não me ligam, ou tratam-me mal... se calhar tenho de gostar mais de mim própria. Yeah. Eu acho que é uma mensagem que pode cair bem neste tipo de público, mas depois tu misturas conspirações com isto e aliena também. Pois não sei, eu tenho medo é que se aquelas pessoas a quem ele já ajudou tanto com os outros livros e que se sentem agradecidas ao Gustavo Santos, se não vão atrás depois do Gustavo Santos, percebes? Pois. Não a questão da mensagem, mas da pessoa. Pessoalizar a ajuda. Pode acontecer também. Agora, sobre o QAnon ainda, é um fenómeno engraçado que durante a pandemia o QAnon alastrou muito. O que é o QAnon, então? Ok, eu falei muito disso, eu não expliquei. Pronto, o que é. e a ideia é uma personagem, não é? Que supostamente vive no interior da Casa Branca e conhece as entranhas da Casa Branca, um tal de Q, não é? O Q de Quá Quá. Sim. Foi alguém que começou a comunicar, a partilhar textos em fóruns
Com o notícias, 4chan e sim, do a faz- 8chan. Alguém que não se sabe exatamente quem foi, começou a partilhar mensagens codificadas sobre a Casa Branca, em que a mensagem geral é que há uma cabala de pedófilos que controla o mundo e o Trump e um governo sombra, e o Trump é o nosso herói que nos vai salvar desta cabala. Uhum. E então usa muito aquela coisa de proteger as crianças e não sei o quê para... Achas que o Roger Stone está ligado a isso? Provavelmente está. Esse gajo o é- operacional político republicano. Sim, sim. O gajo então- começou com o Nixon. E então as pessoas aderiram a essa conspiração porque era uma conspiração e era um jogo quase. Eles tinham de analisar as pistas, ver o que é que ele queria dizer, etc. Uhum. E essa conspiração ganhou ramificações em que muita gente acredita que a maior parte das celebridades são pedófilas. Algumas são, não neguemos. E Sim, mas esse lado perverso, não é? Como o Ventura tenta fazer disso, não é? Dar esse lado de perversidade aos nossos políticos, sempre que fala do Pedroso, fala das acusações de pedofilia, faz questão de mencionar isso. E, portanto... E a questão da ideologia de género, de proteger as crianças e não sei o quê, deixar subentendido que uma pessoa LGBT é uma perversa ou tem uma tara qualquer, esse tipo de coisas está tudo ligado aqui ao QAnon. E foi um discurso que muita gente da comunidade wellness, e comunidade wellness de gurus e coaches e instrutores de yoga... Sim, da ideia, tu podes ser tudo aquilo que tu quiseres. Reikis, na altura da pandemia, foi um público que tornou-se muito, muito, muito radicalizado por estas teorias. Yeah. E o Gustavo Santos papou isso, porque ele devia consumir todo esse público, porque é deles que ele rouba as ideias dele, e acabou por entrar nisto. Yeah. E é um público limitado, porque eu acho que estas pessoas eventualmente vão se desradicalizar. Achas? Mas sim, aquela ideia de tu podes ser o que quiseres, tu podes ser tu próprio, e de repente tens uma ameaça... Ou seja, a ideia de que tu controlas o teu destino e de repente tens de dizer, não, tu tens de contribuir para o destino comum, aquilo mexeu. Mexeu nos fusíveis dessas pessoas. É Pá. por isso que... E nós conhecemos pessoas assim. É verdade, conhecemos. Estou a pensar, nomeadamente, numa. Também, deve estar a pensar na mesma. Sim. E é verdade. Ligado ao desporto também. Sim, é por isso que eu digo que, pá, independentemente da vossa ideologia política, e nós aqui temos a nossa, mas não é um podcast sobre isso, mas independentemente da vossa ideologia política, pensem que vivemos todos numa sociedade e que não há problema nenhum comum que nós tenhamos que se resolve de uma perspectiva individual. Yeah. Não é um gajo sozinho que vai resolver isso. Claro. Vamos ser nós todos juntos. Pá, e sobretudo esta ideia, que é uma ideia do culto do líder. O culto da personalidade, que é só eu é que vejo isto. Como é que mais ninguém está a ver isto? Este era um discurso que existia há 100 anos, quando surgiu Mussolini, quando surgiu o Franco, o Salazar, quando surgiu o Hitler, e estes líderes todos de só eu é que tenho uma visão para o país, só eu é que tenho uma visão, mais ninguém vê, todo o mundo é perverso, todo o mundo é corrupto, menos eu. Quase que estou em espírito de missão. Se esta malta New Age é a questão da espiritualidade e das energias, a malta da altura era sou ungido por Deus. Não é? Este toque divino que me permite ser um iluminado face aos outros. Mas é charlatanice. E somos pessoas. E, portanto, só a ideia de que uns estão acima dos outros é a teoria dos untermentes e dos übermentes, não é? Dos sobre-homens e dos sub-homens. É charlatanice. E o mal deste tipo de filosofia, deste livro, é o cinismo que traz às pessoas e a passividade. Porque ele pode apontar muitos problemas, mas a única solução que ele é olhares para ti próprio, é seres um egoísta, é abandona o teu trabalho, abandona a tua família se eles te contrariarem. E em termos do problema de alterações climáticas, continua. As pessoas não terem dinheiro, esse problema vai continuar. Os jovens emigrarem, esse problema vai continuar. A questão das rendas. A questão das rendas. E é muito mais fácil de falares de um sistema corrupto que controla tudo, contra o qual não podes fazer nada. E se não podes fazer nada, acabou. Deixa de estar, medita. Fica no teu monte alentejano a meditar e acabou. Isto é muito triste. É triste. É muito, muito, muito triste. Portanto, quantas pistas darás a isto? Eu já sei. Eu é 10. 10 e porque não há mais. Sim. Isto... Mas tu já deste mais, chegaste a dar... mas vamos dar 10. Não, dou 10. 10 limpas, porque... 10 pistas limpas? Não, as minhas estão sujas. Pá, as minhas pistas estão todas sujas. Este livro tem uma coisa boa, que é pequeno. Mas tem uma coisa má, é pequeno, mas parece grande, porque é muito repetitivo, muito circular. E ele faz uma coisa que eu não percebo. Eu se fosse um aldrabão e tivesse de escrever um livro destes,
Eu enchi este livro, olha como fez a Inês Gaia, de histórias da vida dela, pessoais, Yeah. nem que fossem inventadas. Yeah. Porque pelo menos tu descansas ali no meio da treta que ele te quer impingir Sim. e crias ligação à pessoa. Yeah. Mas o gajo não faz isto. A única coisa que ele faz vagamente disto é dizer que foi a uma praia de Sintra meditar e estava mau tempo e soube-lhe muito bem. Ok. Uma história sem interesse nenhum. Depois tem ali uma referência também a algures que eu saltei ao filme Avatar. Ok. Que ele retrata uma cena do Avatar como uma cena espetacular. Estraga-me um bocado o filme para mim. Ok. E de resto é só tal, circular. Sem história nenhuma que tu possas respirar. Às vezes eles pegam histórias de eventos históricos e enquadram e ele não faz nada disso. Para isso ele tinha de ler. Pois. É um Ou ignorante investigar. orgulhoso. É isso mesmo. É É um ignorante orgulhoso e confiançudo. Pois. Portanto, já vai longo o episódio. Tá? Obrigado por estarem aí e até à próxima. É isso mesmo. Livros da Pizza. Um podcast de Sérgio Duarte, Bruno Henriques. Esta música não é royalty free, é da autoria de Saint Mike. Feita exclusivamente para livros da pizza. Um agradecimento especial à VFM por nos permitir gravar nos seus estúdios e com o seu equipamento. Que não é da pizza.